Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 1, Monk.de Roja. Na sede da Marinha, Marineford, você pode ver um grande número de recrutas da sede correndo e treinando em uma ampla praça. Um grupo de recrutas se separou do outro e continuou a aumentar a distância dos demais na retaguarda. Como alcançá-los? Um jovem bonito pensou. Enquanto olhava para ele, Roja fez uma expressão cansada. Até um grupo de recrutas da Marinha está se atualizando. Essa piada é demais. Há apenas um mês, Roja se encontrou inexplicavelmente no mundo de One Piece. Ele também se tornou o herói marinho Monk.de Garp sobrinho, que é tio de Luffy. Isto acontece 11 anos depois da Grande Era dos Piratas. Roja ficou tão assustado quando chegou aqui. Bem, não é tão surpreendente. Afinal, se de repente você se encontrasse em outro mundo, de repente alguém ficaria com medo. O mundo de One Piece é seu mundo favorito. Ele não pôde deixar de ficar animado quando pensou na habilidade das frutas do diabo e na espada que poderia cortar uma montanha como nada. Bem, Roja acha que este é um começo perfeito. Afinal, ele é sobrinho de Garp. Ele estava perto das pessoas mais fortes do mundo. Mas quem poderia imaginar que apenas 2 dias depois de chegar aqui ele seria jogado no campo de treinamento de Marineford? Originalmente, Roja não se sentiria bem em ir para o campo de treinamento da Marinha. Ele estimou que todas as pessoas aqui não sabem sobre Rokushiki. Mas o problema é que eles não entendem tanto quanto Roja, mesmo sendo todos mais poderosos que ele. Os outros estão aqui há um mês. Mesmo quando ele trabalhou duro para recuperar o atraso, ainda foi difícil fazê-lo. Isso deixou Roja indefeso. Aqui é o quartel-general da Marinha. Neste campo quase todos os recrutas são da elite. Almirantes como Kizaru e Akainu começaram neste campo de treinamento. Pensando nisso, Roja sentiu o peso, ele também se sentiu impotente. Apenas, se ele não pudesse ser excelente neste campo de treinamento, ele estimou que se ele saísse e enfrentasse qualquer pirata normal, ele seria esbofeteado até a morte. Então Roja pensou em desistir. Por que ele não tinha a constituição dos DS? Por que não a herdou? É porque ele não é parente direto de sangue. Ele agora é o primo mais velho de Monk.de Dragon. Mas no futuro, o governo enfrentará o exército revolucionário. Garp perseguiu o rei pirata, Roger, que era o mais forte do mundo. Havia também Luffy, sobrinho de Roja, o protagonista original de One Piece. Provavelmente Luffy tem 6 anos agora. Cada um deles é tão notável. Com esse histórico não é de admirar que Roja se sinta tão pressionado. Afinal, a Marinha, o pirata e o exército revolucionário possuem grande poder. Além disso, mesmo meros recrutas são mais fortes do que ele e talvez um dia comecem a intimidá-lo para desabafar a raiva. Mesmo o quartel-general da Marinha não é totalmente seguro. Além disso, nas futuras guerras se ele entrasse, ele simplesmente morreria. Se algum dia acontecer algo de errado ele estará morto. Ele se sentiu tão injustiçado. Ele balançou a cabeça enquanto tentava esquecer toda essa bagunça. Essas coisas ficam no futuro. Vamos nos concentrar em treinar e ficar mais fortes. Ele se sentiu tão pesado depois que o treinamento terminou. Roja sentou-se e fechou os olhos. Ele ficou assim por um tempo. Ele começou a ver um espaço nebuloso. No centro daquele espaço, ele podia ver claramente uma espada suspensa no ar. Existe na cabeça dele. Foi assim depois que sua alma se fundiu com o corpo do original. Roja chama isso de sistema da alma. Se você olhar com atenção, poderá ver que esta espada está toda rachada, como se fosse quebrar a qualquer momento. Pensando em Roja, algo como um bar de propriedade surge diretamente na sua frente. A primeira etapa, espada quebrada da alma mais 10, não atendeu às condições de fortalecimento. Atributos, poder de ataque mais 30, vigor, 10, 10. Por que a resistência parou de aumentar mesmo depois de todo esse treinamento? 10 é o limite? Olhando para o bar da propriedade, Roja falou sozinho, e parece que não há nenhuma irmã do sistema que possa explicar a ele. Este sistema nem sequer falou com ele uma vez. Roja estava tentando descobrir sua função sozinho durante todo esse tempo. No começo foi assim, a primeira etapa, a espada quebrada da alma mais 0. Depois disso, Roja descobriu que praticar e lutar aumentarão o ponto de energia, e quando esses pontos atingirem um certo valor fortalecerão a espada quebrada em sua alma. E o fortalecimento vai da espada quebrada da alma mais 0 para a espada quebrada da alma mais 1 e assim por diante. No início, Roja não sentiu nenhuma mudança, mas quando atingiu mais 5 ele pôde sentir que seu primeiro poder aumentou significativamente. Até chegar a mais 10, embora Roja ainda esteja no fundo do acampamento, mas você pode sentir que ele não é alguém que acabou de entrar aqui. Roja pensou que poderia confiar neste sistema e se fortalecer infinitamente para poder ficar acima dos 4 imperadores e dos 3 almirantes. Quem saberia que o fortalecimento cessaria em mais 10? Parecia que atingiu o limite do fortalecimento e não podia mais continuar. Mas na ordem de propriedade havia aquelas palavras, não atendia à condição de fortalecimento. Roja podia sentir que, se cumprisse essa condição, produziria uma mudança qualitativa em seus poderes. Mas ele ainda não encontrou o caminho. O que é essa chamada condição? O que é? Roja olhou as palavras e começou a meditar novamente. O tempo de descanso acabou. Roja ainda não conseguia pensar em nada enquanto a voz dos comandantes chegava aos seus ouvidos, então ele abriu os olhos e voltou a praticar. Logo depois, mais um dia de treinamento terminou. Roja e o outro recruta não são tão fracos quanto as pessoas normais. Mas seu desempenho foi ruim, então mesmo que alguém o desprezasse, ele simplesmente o ignoraria. Após o final do treinamento, Roja deixará o campo de treinamento. A sede da Marinha possui um enorme porto e pode acomodar centenas de milhares de pessoas treinando na praça. Também há um lugar para a família dos soldados morar e essa é a fortaleza abaixo.
Claro, Roja não morava aqui. Ele foi levado por Garp para Marineford. Está em a casa dele agora. Garp não estava em casa. Roja não sabia para onde seu tio foi. Bem, ele é muito preguiçoso para se importar. Ele tomou um banho e voltou a estudar a espada em sua mente. No entanto, Roja saiu correndo do banheiro para ver alguém em seu sofá. Seu tio estava desaparecido há uma semana. Ele não sabia quando voltaria, mas aqui está ele. Esse cara, Roja suspirou desamparado. Esse cara desapareceu de repente por uma semana. Se ele não soubesse que Garp é o herói do mar estando no topo do mar, ele o teria denunciado como pessoa desaparecida. Neste momento Garp estava sentado lá brincando com alguma coisa. Quando ele viu Roja, ele sorriu. Ha. Como você tem estado nos últimos dias? Faz diferença como eu me saí nos últimos dias? Você só quer tocar onde dói. Roja murmurou e sorriu um pouco enquanto observava Garp e disse, faz uma semana que não te vejo. Eu estava tão preocupado que estou feliz que você esteja bem. A expressão de Garp endureceu instantaneamente e faíscas de sangue quase saíram. Essa frase está muito bem dita. Não pareceu um insulto a princípio com a expressão sorridente do sobrinho. Isso resultou em 10.000 pontos de lesões internas. Com a boca se contorcendo, Garp com linhas pretas na cabeça olhou para Roja. Gesticula para seu punho enorme e disse, Roja, seu pirralho fedorento, você quer beijar o punho de ferro da minha velha? Isso ainda resta para você aproveitar. Roja disse então e encolheu os ombros para Garp e foi para seu quarto. Mas neste momento Garp de repente saltou sobre ele e disse, Roja venha e beije meu punho. Esse cara realmente quer me vencer agora. Na mente de Roja essa ideia apareceu de repente, para falar a verdade, ele já experimentou seu punho de amor várias vezes. Mas quando ele se virou, o que estava à sua frente não era o punho de Garp, mas uma espada simples e requintada. Capítulo 2. Fortalecimento. Parece que o que Garp estava mexendo é essa espada. Esta espada não tinha bainha, a atmosfera estava cheia de uma aura afiada. Aparentemente esta espada não é normal. Roja ficou um pouco surpreso ao ver a espada na mão de Garp. Isso é um dos 21 sabres, Onou no Tsuki. Garp sorriu e entregou a espada para Roja. Em seguida, continuou a dizer, antes de ouvir você dizer que queria uma espada, enquanto eu estava destruindo um grupo de piratas, encontrei isso e a trouxe de volta. As espadas lendárias estão divididas em 3 grupos. Esse é o Shodai Kitetsu conhecido como Saiju Owazamono, o mais famoso dos 3, vem depois o Nidai Kitetsu conhecido como Owazamono, e por último o Sandai Kitetsu conhecido como Ryu Wazamono. Um dos Kitetsu Shodai é Kokuto Yoru, a espada usada por Miel, o espadachim mais forte do mundo. Querer conseguir um Kitetsu Shodai é difícil, mesmo que não seja muito diferente do Kitetsu Nidai. Garp não veio por causa de um fraco, ele foi buscar essa espada para mim? O que descobriu ao erradicar um grupo pirata? Muito provavelmente ele gastou tempo e esforço para encontrar notícias sobre tal espada no mar. Não admira que Garp tenha passado este mês fugindo dele. Então é por isso. A ação de Garp fez com que Roja pertencesse a este lugar. Ele pegou o Onotsuki e disse seriamente obrigado. Seu pirralho fedorento. Por que de repente ser educado? Garp sorriu para Roja enquanto seus olhos brilhavam com uma luz quente. Mas no momento seguinte, ele de repente expôs um sorriso feroz. Seu pirralho, no mês passado, ouvi dizer que você estava no fundo do poço de todos os recrutas. Sua voz simplesmente caiu. Então ele de repente se levantou e bateu com o punho na cabeça de Roja. Ai! Roja chorou alto. No momento seguinte, a espada foi arrancada de suas mãos e ele olhou para Garp desesperado. Roja esfregou um inchaço na testa olhando para Garp e disse, tio Garp, por que você me bateu? Sem motivo. Garp disse a ele enquanto cruzava as mãos sobre o peito. Roja estava prestes a jorrar sangue pela boca. Então Garp olhou para Roja e continuou. A propósito, dei-lhe um mês de licença. No próximo mês irei treiná-lo pessoalmente. Você tem que falar sério, e ele apontou o punho. O que? Roja fingiu ignorância. Garp imediatamente olhou para ele. Ele estava pronto para mandá-lo voando com um soco e disse, o que você não quer? Não, o que quero dizer é, começamos amanhã. Roja não recusaria. Ele esperou por esse momento, mas porque Garp era evasivo antes que Roja não pudesse perguntar a ele. Com Garp lá, Roja ficará mais forte facilmente, mas terá que se esforçar. Algum esforço pela metade seria inútil. Claro, o treino oficial começa amanhã. Por enquanto, vá descansar um pouco. Ao ver que Roja estava disposto a praticar, ele se acalmou e sorriu. De volta ao seu quarto, Roja mentiu diretamente em sua cama. Ele tem que descansar adequadamente para o treino de amanhã, mas ainda assim verificou o sistema. Com o pensamento, a barra de propriedades apareceu. A primeira etapa, espada quebrada da alma mais 10, as condições para o fortalecimento foram atendidas. Atributos, poder de ataque mais 30, energia aprimorada, 10. Parece que não há mudança. Roja bocejou e adormeceu, mas no instante seguinte ele abriu os olhos. A mente de Roja se agitou, você não conseguia ver nenhum traço de sonolência em seus olhos. Isto é, a condição foi cumprida. Antes, sempre que ele olhava, aquela linha era a mesma, você não cumpria a condição. Mas de forma impressionante, desta vez a condição foi cumprida. Roja acalmou seu coração e pensou sobre isso. Quando ele voltou para casa ele não fez nada além de Garp dando-lhe Onou no Tsuki. Seu pensamento parou de repente. É isso. Há mais alguma coisa que possa explicar isso. Depois que ele volta para casa, a única coisa que pode trazer alguma mudança para a espada da alma é ele conseguir o Onou no Tsuki. É necessário conseguir uma espada? Os olhos de Roja revelaram um traço de iluminação. Mas ele não sabia se tinha que ser um dos Nidai Keitetsu ou Sandai Keitetsu. Mas isso não é importante agora. O que é importante é, ele agora pode continuar a fortalecer a espada da alma. No momento seguinte, com o pensamento de Roja, a espada em sua alma apareceu novamente.
Ele respirou fundo, e depois disso não hesitou e selecionou diretamente a opção de fortalecimento da espada. De repente houve um zumbido. Neste momento uma mudança repentina aconteceu no espaço nebuloso de antes. Uma estrada feita de energia dourada apareceu do nada e se dissipou na espada e preencheu as rachaduras que havia nela. Uma luz dourada brilhante envolveu a espada. Esta é a primeira vez que isso aconteceu. Nas últimas vezes não foi tão intenso. Enquanto aquela energia dourada entrava pelas fendas da espada, a espada começou a exalar estrelinhas, ficou linda. Roja estava olhando para aquelas estrelas, a rachadura na espada começou a desaparecer. Com certeza, o fortalecimento desta vez trouxe uma mudança qualitativa, até mesmo as rachaduras na espada começaram a cicatrizar. Roja, ao observar a mudança na espada, não conseguiu acalmar seu coração. Ele estava muito animado. Eventualmente, as rachaduras na espada sararam completamente e as estrelas começaram a desaparecer. Finalmente, a espada parecia uma espada antiga e continuou suspensa no ar. Então Roja pensou mais uma vez na barra de propriedades e olhou. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 0. Atributos: poder de ataque mais 40, poder mais 10, pode ter extração adicional de uma propriedade. Energia aprimorada, 0,20. Nota: está é apenas uma barra de ex. Roja pôde ver que além do poder de ataque havia outro atributo que era o poder mais 10 e essa propriedade não era branca como a outra, mas era verde. Obviamente este é um atributo mais avançado. Quando seu poder de ataque aumentava, ele não conseguia sentir, provavelmente poderia causar mais danos, mas agora quando seu poder aumentava, ele podia senti-lo claramente. Esses 10 pontos de poder não pareciam muito, mas Roja podia sentir que sua força aumentou em pelo menos 30%. Isso significa que a força do meu corpo era de apenas 30 pontos? Roja então pensou quanto é o poder de Garp? 10 ou 20 mil. Sua boca se contraiu um pouco, e ele colocou esse pensamento na parte de trás da cabeça. Em seguida, mais uma vez olhou para o bar da propriedade. Essa energia aprimorada era 0,20 agora. Então, obviamente, se ele quiser fazer mais fortalecimento, ele precisa de 20 pontos lá. Então a dificuldade aumentou após o último fortalecimento. Cada vez que ele usa a opção de fortalecimento, a energia necessária aumentará, o que Roja já sabia, mas estava aumentando apenas 1 em cada fortalecimento. Mas agora aumentou repentinamente em 10. Roja não está surpreso com o aumento repentino. O que o surpreendeu é que além do poder de ataque mais 40 e do poder mais 10 existe a opção de extrair outra propriedade. Esse atributo extra. Isso é bem interessante, vamos tentar. Roja apenas pensou. Ele não precisou se mover e acima da barra de propriedades, algumas palavras apareceram. Começa a extração. Depois que essas palavras apareceram, a palavra na barra de propriedades desapareceu e então uma variedade de cores de atributos brilhou, mudando constantemente as cores. Além do verde, azul e roxo, Roja pôde ver a propriedade dourada. Mas infelizmente, ele não viu que propriedade era aquela. O verde e o azul apareceram mais, o roxo apareceu menos e a cor dourada brilhou apenas uma vez. Embora eu não esteja claro, parece que o ouro é o grau mais alto na cor, então vem o roxo como um atributo raro, pensou Roja enquanto olhava para as cores piscando. Ele não sabia que tipo de propriedade será extraída. Capítulo 3. A lâmina de fogo. Logo o piscar das várias cores começou a diminuir. Roja finalmente conseguiu ver a palavra naquelas propriedades piscantes. Geralmente, todos eles tinham um aprimoramento físico verde, eram todos medíocres, então não atraíam em nada. O corte gradualmente se tornou cada vez mais lento. Vendo que iria parar em um atributo verde, Roja ficou desapontado. No entanto, Roja não esperava que o que parecia parar em um atributo verde de repente piscasse novamente e depois se transformasse em um atributo roxo. Então, antes que ele pudesse ver o que era, esse atributo roxo se transformou em incontáveis começos circulando no ar e depois desapareceu na barra de propriedades. Ele recebeu um atributo raro. Roja ficou muito animado depois de ver essa cena. Ele pensou que no final, obteria apenas um atributo verde normal, mas não esperava que se transformasse diretamente em roxo, o que fez seu coração bater forte de alegria. No momento seguinte, a barra de propriedades reapareceu. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 0. Atributo: poder de ataque mais 40, poder mais 10. Atributo especial: todas as coisas deste mundo transformadas em cinzas. Nota: o nome japonês é Banzi Saikaijin Tonazi. Se você sabe o que isso significa, emoticon rindo Bleas Lovers, não atendeu a condição para evolução. Energia: 0,20. Os olhos de Roja quase saltaram quando ele viu isso. Ele olhou para o bar da propriedade por um tempo. Não é isso. Olhando para a frase no atributo especial, Roja pensou ter ouvido isso em algum lugar antes. Então ele se lembrou de repente. Neste momento Roja ainda não tinha certeza se o que ele pensava era realmente isso. Então ele se concentrou no atributo especial depois de algum tempo. Mais descrições apareceram. Atributo especial: todas as coisas deste mundo transformadas em cinzas. Estágio inicial: ataques de espada causam dano adicional. A primeira etapa: habilidade ativa Shikai, Ryujin Jaka não ativada. A segunda etapa: habilidade ativa Bankai, Zanka no Tachi não ativada. Isso é. Quase imediatamente depois de ver isso, sua mente se agitou. Não admira que ele se sentisse tão familiarizado com essas palavras. Todas as coisas deste mundo se transformarão em cinzas? Não é este o primeiro capitão da sociedade Soul, o capitão comandante Genrizai Shigekuni Yamamoto que tem a Zanpakuti mais forte? O Shikai, Ryujin Jaka, quando usado a temperatura subirá para 6.000 graus.
Está tão quente quanto a superfície do Sol. O Bankai, Zanka no Tashi, quando usado, a temperatura subirá para 15 milhões de graus. Esta é a temperatura do núcleo do Sol. Isso secará toda a água do mundo e queimará o mundo. Tal poder é digno de ser chamado de o mais forte do mundo, e tal espada é digna de ser chamada de Zanpakuti mais forte. Em contraste, a habilidade da fruta do diabo do almirante Akainu deste mundo é como uma brincadeira de criança contra Yamamoto. Como o magma poderia ser comparado ao núcleo do Sol? Só de olhar para essas propriedades, a mente de Roja estava em chamas. Ele podia imaginar um mar de chamas engolindo o mundo inteiro. Roja não conseguiu conter seu coração e queria ver como ativar o Shikai, Ryugenjaka. A primeira etapa, Shikai, Ryugenjaka. Requisitos de ativação. A quinta fase da alma da espada. A segunda etapa, Bankai, Zanka no Tashi. Requisitos de ativação. Faça com que o Shikai veja a condição de ativação do Bankai. Depois de ver essas duas falas, o coração de Roja se acalmou um pouco. Realmente não é fácil. Eu tenho que chegar ao quinto estágio para poder usar o Shikai. Em outras palavras, preciso me fortalecer rapidamente para o quinto nível ou até mais alto. Na manhã seguinte, um raio de amanhecer subindo do horizonte enquanto enchia um mundo de vitalidade. A excitação de Roja aumentou. Ele queria começar a treinar o mais rápido possível para poder fortalecer a espada da alma. Então, ele acordou cedo em estado de excitação. Não havia nenhuma sensação de cansaço. Parece que por causa da espada da alma, a recuperação de Roja é mais forte do que a das pessoas normais. Foi realmente mágico, contanto que ele tenha uma noite de sono no dia seguinte, não importa o quão cansado ele esteja, ele parecerá novo. Isso tornou Roja mais adequado para o treinamento. O problema é Garp. Ele disse que hoje vai começar a treinar Roja, mas agora ainda está dormindo. Roja estava com preguiça de acordá-lo. Bem, mesmo que ele ligasse, ele não acordaria. Roja simplesmente saiu e começou a praticar soco simples. Este é o método de treinamento do quartel-general da Marinha. Ninguém pode aprender o Rokushiki mesmo no acampamento de Marineford. Bem, ele precisará de um físico forte para usá-lo de qualquer maneira. Ele estava interessado em Soru, a técnica de movimento de alta velocidade do Rokushiki. Isso o ajudará muito ao lutar com uma espada. Quanto à arma, ele não precisará dela, pois decidiu usar a espada. Então ele não precisará aprender truques com armas e assim por diante. Essas duas armas tornarão mais fortes aqueles que aprenderem a usá-las. Mas Roja vai treinar com Garp, desde que não falte força, não importa. Para o atual Roja, não lhe falta nenhum método prático. Então, enquanto ele quiser algo, provavelmente conseguirá de Garp. Então tudo que ele precisa agora é focar no treinamento e ficar mais forte o mais rápido possível. Fortaleça a espada da alma. Aya, depois de se exercitar por cerca de 1 hora, o corpo de Roja estava suando todo. Sua camisa estava encharcada. Então ele parou e deu um suspiro de alívio. Mesmo agora, Garp ainda não acordou. O de Roja estava indefeso. Para ele conseguir dormir até agora com todo esse barulho. Bem, provavelmente é impossível para ele acordar Garp. Então Roja pensou novamente no bar da propriedade e o bar apareceu diante dele. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 0. Atributo, poder de ataque mais 40, poder mais 10. Atributo especial, todas as coisas deste mundo transformadas em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida. Energia, 1,20. Além do ponto único de energia, não há outra mudança. A energia não está subindo mais lentamente do que antes, apenas acrescentou um ponto. Depois de 1 hora de prática, a energia aumentou apenas 1. Bem, Roja não ficou tão surpreso que ele esperava por isso. Então, depois de pensar um pouco, Roja pegou a espada na mesa. Um dos Nidai Keitezu, Onou no Tsuki. Foi por causa dessa espada que ele atingiu a condição de fortalecimento para o primeiro estágio e também por causa dela, Roja obteve o atributo raro roxo. Grito. Uma fricção entre a bainha e a lâmina soou. Esta é a primeira vez que ele tira o Onou no Tsuki da bainha. Onou no Tsuki era esbelto e longo. Enquanto a luz do sol refletia em sua superfície, ela emitia um brilho intenso. A lâmina está ligeiramente vermelha. Parecia que havia chamas ardendo na espada. Parece que com isso ele seria capaz de usar Ryugenjaka. Esta espada não está relacionada a esse atributo? Esse pensamento surgiu na mente de Roja de repente. Ele se levantou e foi para o centro do pátio. Embora Roja não fosse um espadachim, olhar para o sol refletido em sua borda fazia com que ele exalasse uma aura quente. Pensando no atributo especial. Antes da Bankai e da Shikai, houve a fase inicial. Essa habilidade passiva permitirá que cada ataque cause dano de fogo adicional. Os olhos de Roja brilharam levemente com um traço de luz. Vamos ver o efeito de dano de fogo associado. Roja olhou para a espada em sua mão, sussurrou esta frase e gentilmente levantou Onou no Tsuki. No momento seguinte, a espada em sua mão desceu de repente. No processo, Roja pôde sentir algum tipo de poder subitamente vazando de sua alma. Ah! Roja grita de repente. Quando a espada de Roja completou o movimento de balanço. No ar, de repente, houve uma chama dourada na direção em que Roja balançou a espada. Então um monte de destroços do pátio caiu. Os destroços foram instantaneamente inflamados. Chamas furiosas subiram ao céu, transformando os destroços em poeira negra e gradualmente se extinguindo. Olhando para esta cena, Roja sentiu satisfação. Se está é apenas uma chama normal, que a chama de Ryugenjaka fará o mesmo. Zanka no Tashi fará. Esse pensamento deixou Roja extremamente feliz. Capítulo 4. Tirando uma licença. Após sua primeira tentativa, Roja continuou testando sua força. Ele só parou depois de compreender esse novo poder. Mas todo o pátio estava uma bagunça agora. Foi como se um mar de chamas varresse tudo. Ao testar, Roja descobriu que ele poderia optar por liberar a chama ou apenas usar um golpe de espada normal.
Portanto, a adição do dano de fogo é controlada por ele. Em segundo lugar, Roja poderia liberar a chama e pensar que ela seria extinta. Portanto, a existência da chama também é controlada por ele. Além disso, essa força pode ser classificada como Akuma no Mi, mas embora Roja esteja imune ao fogo no momento, não é tão natural quanto os usuários de Akuma no Mi, que podem se transformar diretamente em chamas. E enquanto Roja continuava brincando com a espada e testando sua força, Garp finalmente acordou. Que cheiro é esse? O nariz do Garp meio adormecido se contraiu algumas vezes. Então ele caminhou até o pátio e viu Roja praticando a espada. Bem, Roja, aquele pirralho acordou. Esse pensamento de repente passou pela mente de Garp. Então, no momento seguinte, todo o sono de Garp desapareceu sem deixar vestígios. Seus olhos e boca bem abertos enquanto olhavam para o pátio queimado. Isso é. O que está acontecendo? Garp ficou olhando por alguns segundos. Oh, já... O som reverberou pelo Marineford quase fazendo a galinha voar e o cachorro pular. Até o almirante da frota dos fuzileiros navais ouviu, embora ele não conseguisse entender o que Garp estava dizendo. Quando ele pensou em Garp, Blackline apareceu acima de sua cabeça. Então ele balançou a cabeça. Ele estava com preguiça de se importar. A voz de Garp era chocante. Felizmente não havia nada lá fora além de alguns destroços. E embora conhecesse Garp, Roja não falou e não explicou. Como Garp não se importava muito com o pátio, ele logo se acalmou. Roja e Garp começaram a restaurar o pátio e depois que terminaram ainda havia um cheiro de queimado aparecendo de vez em quando. Parado no pátio, Garp olhou ferozmente para Roja e Roja fez um sorriso rerê. Bem, seu pirralho, no próximo mês eu cuidarei pessoalmente do seu treinamento. Mas meu ensino é muito rígido e se você ousar ser preguiçoso esteja pronto para ser amado pelo punho de ferro desse velho, nunca terei misericórdia. Garp olhou estritamente para Roja. Este aumento de impulso assustará diretamente o homem mais corajoso. Mas Roja não estava nem um pouco assustado. Garp pode parecer rígido e tudo mais, mas isso não fará Roja recuar, mas sim ajudou a estimulá-lo mais. Vamos começar. Roja respondeu de forma simples, mas ele estava demonstrando uma vontade forte, uma vontade de ficar forte. Garp podia sentir claramente essa vontade. Ele ficou surpreso, mas principalmente satisfeito. Temia que Roja não tivesse espírito de luta, mas agora parece que suas preocupações foram em vão. Ao mesmo tempo, no acampamento Marineford, Roja não apareceu no treinamento onde todos os recrutas estavam praticando agora. Em um breve intervalo, quem ouviu falar de sua saída conversava. Apenas um mês de treinamento e ele já está de licença. Ele está por baixo em comparação com qualquer pessoa neste campo e com sua disposição de partir. Esse cara provavelmente perdeu a esperança. Como alguém assim poderia ser sobrinho do vice-almirante Garp? Vários recrutas disseram um por um enquanto mostravam um rosto cheio de desprezo. E nessa hora alguém gritou. Cale-se. Da direção daquele som, você podia ver uma beleza alta dos novos recrutas chegando e disse diretamente. Então vocês agora poderiam falar sobre o vice-almirante Garp pelas costas? Todas as pessoas presentes se entreolharam e pareceram assustadas. Então alguém olhou para aquela recruta e disse, por favor, Ina, a culpa é nossa. Então não conte ao instrutor, ok? Aparentemente essa linda senhora é muito forte e tem o poder de uma graduada, mas ainda não se formou e também já se uniu a Roja antes. Tina então bufou e disse, mesmo que o desempenho de Roja não seja muito bom, ele ainda é sobrinho do nosso vice-almirante Garp. Então, se você ousar dizer isso de novo, você verá. Sim. Embora muitas pessoas presentes não concordassem, ainda admiravam Garp e não queriam discordar das palavras de Ina. Além disso, Ina é muito forte. Seus resultados estão no topo dos recrutas e neste mundo a força é mais forte que o status. Ina viu que eles concordaram. Ela grunhiu e continuou com seu treinamento. Então os outros também retomaram o treinamento. Capítulo 5. Depois de um mês. No pátio, a luz solar dourada derramou-se, enchendo o mundo de vitalidade. Neste ponto, o corpo de Roja estava coberto de suor. Ele respirava pesadamente, como se tivesse atingido o limite do que seu corpo pode fazer. Ele estava fazendo o treinamento de agachamento mais simples e básico. Seu suor molhava o chão. Ele estava respirando pesadamente, mas ainda dizia um número toda vez que se agachava. 2201, 2202. Suas pernas ficaram dormentes. Ele quase não conseguia senti-las, mas ele ainda cerrou os dentes e continuou. Ele quer ultrapassar seu limite. Embora a atualização de Roja, a espada da alma, não fosse pequena, seu próprio fortalecimento era mais assustador. Se o comparássemos com o resto dos recrutas, ele não estaria mais em último lugar. 2353, 2354. Mais uma vez ele tentou se levantar, mas só chegou até a metade do caminho e caiu novamente, não conseguindo mais ficar de pé e só conseguiu recuperar o fôlego. 2354 é o meu limite? Embora seu corpo esteja extremamente cansado, seu espírito não estava exausto, já que ele tinha sua alma acoplada à espada. Ele foi capaz de atingir seus limites novamente. Isto foi precisamente possível por causa de sua alma anormalmente forte que o fez exceder seu limite físico. Embora fosse doloroso, ele conseguia. Ele poderia suportar esse tipo de dor. Roja não conseguia mais sentir as pernas. Eles ficaram completamente entorpecidos. Então, por um curto período de tempo, ele não conseguirá se levantar. Então, no momento seguinte, o rosto de Roja estava coberto de linhas pretas enquanto sua boca se contraía. Garp estava parado ali enquanto dormia. Roja suspirou. Ele estava com preguiça de acordar Garps. Ele estimou que não conseguiria acordá-lo, mesmo que tentasse. Então, com o pensamento, a barra de propriedades apareceu diante dele. Ele podia ver que a energia aumentou em 1. Roja sentiu levemente, então a barra de propriedades se dissipou e ele começou a descansar. Depois de um tempo, Roja parece recuperar a sensação nas pernas, e tentou se levantar e finalmente Garp acordou. Quando acordou não ficou envergonhado, mas se virou diretamente para ver Roja.
À primeira vista, Roja estava sentado no chão. Garp olhou para ele e pensou que ele estava dormindo como ele. Mas no momento seguinte notou as roupas suadas e o chão molhado embaixo dele e Roja que tentava se levantar com as pernas trêmulas. A princípio, Garp se preparou para levantar um rugido diretamente como da última vez, mas ficou preso em sua garganta enquanto seus olhos brilhavam com uma luz estranha. Ele acabou de atingir seu limite? Esse estado de pernas trêmulas deixou Garp surpreso. Se continuar assim, ele revelará todo o seu potencial. Garp pode reconhecer naturalmente tal estado. É o estado depois de ultrapassar o limite. Romper o limite não é fácil porque não tem nada a ver com força física. É tudo uma questão de força de vontade. Garp não achava que a força de vontade de Roja fosse tão forte que superasse sua imaginação. Garp deu um sorriso satisfeito e no momento seguinte retornou ao seu estado estrito e depois que Roja recuperou suas forças eles retomaram o treinamento. Quase um mês se passou. Este mês, Roja quase todos os dias estava ultrapassando seu limite enquanto continuava a se desenvolver. Todos os dias a força física de Roja aumentou mais que no dia anterior. Parece que porque sua alma é mais forte, quebrar seu limite físico foi fácil para ele, e ele poderia suportar a dor. Neste mês o corpo de Roja mudou muito. Embora ele não tenha alcançado a extensão de Garp, seu corpo ainda se tornou mais perfeito, ao contrário de seu corpo magro anterior. Roja estava muito satisfeito consigo mesmo. Claro, embora essa mudança tenha mudado sua aparência, sua força melhorou muito mais. Neste mês, além do aprimoramento físico, a espada da alma foi fortalecida diversas vezes. Se há um mês sua força era de apenas 30 pontos, agora ele alcançou 100 pontos. Sua força triplicou em apenas um mês. Este é o resultado de seu treinamento. E o único efeito posterior de quebrar seu limite é que seu apetite aumentará. Roja agora poderia adivinhar por que o protagonista original come tanto. Além disso, mesmo que o nível da espada não tenha aumentado tanto quanto sua força física, ainda assim melhorou algumas vezes. Diante de seus olhos, a barra de propriedades apareceu de repente. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 6. Atributo, poder de ataque mais 75, poder mais 20. Atributos especiais, todas as coisas do mundo, queimar até as cinzas. Todos os ataques de espada aumentaram o dano de fogo, condição de evolução não cumprida. Energia, 14,70. Após a primeira etapa, a energia necessária para cada fortalecimento aumentou em 10. Mesmo assim neste mês, Roja alcançou mais 6 e a terceira evolução não parecia estar tão longe. Simultaneamente, as chamas que antes só podiam atingir 1 metro podem se estender até 56 metros. Embora ele não conheça muitas técnicas de espada, esta chama poderia cobrir isso por enquanto. Neste mês a força de Roja foi grandemente promovida. Até o próprio Roja não sabia o quão forte ele era porque todo esse tempo ele estava sempre com Garp e este último era demais para ele ver seu poder aumentar. Roja balançou a cabeça. Há um mês ele estava em último lugar e agora ele tem muita força. Ele não pôde deixar de revelar um sorriso. Capítulo 6. Avaliação de combate. No mês em que Roja treinou com Garp, os recrutas esqueceram-se completamente dele. E neste mês uma mensagem se espalhou como fogo por todo o acampamento. Você já ouviu falar sobre isso? A avaliação de combate está prestes a começar. É claro que ouvi dizer que todo o treinamento anterior é para esta avaliação de combate. E dizem que se você chegar em primeiro ou se seu desempenho for bom, você poderá entrar no campo de elite e ser treinado pelo Almirante Z. Os recrutas falavam e admiravam o ex-almirante Z. Eles não podiam deixar de mostrar adoração e respeito por ele. A marinha não é uma casa de repouso, é onde eles lutam contra os piratas e principalmente contra a elite do quartel-general. E assim, a marinha organizaria uma avaliação de combate real e todos os recrutas devem participar dela. O acampamento é dividido em acampamento comum e campo de elite. Há cerca de 10 grupos para o acampamento comum liderados por 10 instrutores e o acampamento de elite tinha apenas um grupo. E o posto mais alto após a formatura no campo de elite é capitão e o mais baixo é tenente-comandante. E o mais importante é que o instrutor do campo de elite é o ex-almirante Z. Entrar no campo de elite é como um sonho para todos os recrutas, porque todos os atuais almirantes da marinha foram treinados sob Z no campo de elite. Todo mundo estava animado pensando nisso. Tem algumas pessoas que já sabem que não tem chance, então discutiram quem dentre os recrutas entrará no campo de elite. Eu estimo que Drake do 5º grupo será o primeiro. Drake? Sim, ninguém pode vencer contra ele. Isso é muito forte. Ouvi dizer que ele matou o 8º grupo mais forte em uma luta. Falando aqui o homem não pôde deixar de sentir medo. Mesmo que todos sejam recrutas, os mais fortes de cada grupo podem facilmente derrotar outros recrutas. E mesmo o mais forte do 8º grupo morreu sob o ataque de X Drake, não há dúvida de que ele é o mais forte este ano. Sim, Drake é o mais forte, mas ele ainda pode estar no campo de elite? Ao ouvir isso, alguém da multidão não pôde deixar de rir. Mais forte? Você não sabia que todos aqueles no campo de elite são monstros? Pessoas próximas umas das outras olhavam para a esquerda e para a direita. A maioria deles balançou a cabeça, aparentemente não sabiam nada sobre o campo de elite. Então os olhos de todos se voltaram para quem falou. Aquele recruta, vendo que muitos olhos estavam olhando para ele, respirou fundo e ficou sério e disse que o mais forte do atual campo de elite é alguém chamado Someri e ele pegou Moku Moku no Mi. Você sabe o que isso significa? Depois de um momento de silêncio. De repente, depois de entender o que ele quis dizer, os olhos de todos brilharam. Esse não é o tipo mais forte de fruta do diabo? A loja? Existe alguém que pode vencer contra ele? Isso é incrível. Se isso for verdade, então acho que ninguém pode vencê-lo. No pátio, o sol estava nascendo no meio do dia. Neste momento, Roja empunhando seu Onou no Tsuki e balançando-o para baixo.
Seus braços estavam ficando dormentes, mas ele continuou incansavelmente, praticando até o limite do seu corpo. O treinamento normal não funciona, então ele chegou ao limite repetidamente. O corpo de Roja estava ficando mais forte e quebrar o limite ficava cada vez mais difícil. Tudo bem. Este é o ensino de Garp. Embora se torne difícil, ele ainda pode continuar. Ele tem a espada da alma. Então Roja estava mais interessado em esgrima e às vezes até consultava Garp sobre isso. E as respostas de Garp estavam além das expectativas de Roja. Garp disse a ele que cada um tem seu próprio caminho na espada. Não existe um caminho fixo. O caminho final é sempre diferente. Para praticar sua esgrima você precisa de força física, força nos braços e velocidade de movimento. Quanto ao chamado Rokushiki, pode aumentar sua força até certo ponto, mas não é bom confiar apenas nele. Embora Garp não seja forte em esgrima, pois é um dos mais fortes do mundo, ele já viu muitos mestres espadachins fortes. Mesmo assim, não era esperado receber tal resposta de Garp. O treinamento atual de Roja é fortalecer seu núcleo, algo essencial para usuários de espadas. E isso é apenas balançando a espada em um movimento que parece um golpe. De repente Garp veio ao pátio e acenou com a mão. Roja, você pode fazer uma pausa. Ok. Roja parou e olhou para Garp de forma estranha. Este mês, mesmo que Roja estivesse tão envolvido no treinamento e esgotasse todas as suas forças ao praticar, Garp não disse para descansar nenhuma vez. Então, como é que ele está contando a ele agora? Olhando para o rosto de Roja, Garp colocou o dedo no nariz e disse: a avaliação de combate que exige a presença de todos os recrutas começará amanhã. Embora Garp possa facilmente tirar Roja da avaliação, ele não queria. Mesmo que o talento e a vontade de Roja sejam fortes, ele ainda precisa de experiência real de combate. Ele tem que experimentar sangue de verdade, caso contrário não se tornará forte. O que é aquilo? Ao ouvir as palavras de Garp, os olhos de Roja brilharam e acariciaram sua boca que estava levemente levantada com um sorriso. Há muito tempo, Roja descobriu que a energia do sistema da alma aumentaria mais rapidamente em uma batalha real. Sem contar que há muito tempo Roja queria testar sua força em uma batalha real, então certamente não recusaria um desafio. Agora que sua espada da alma foi fortalecida para mais 6, embora a distância ainda esteja longe do Shikai no 5º estágio, ele não está tão longe do 3º estágio e provavelmente no 3º estágio ele experimentará outra transformação. Então, para isso, Roja estava ansioso para subir de nível. Capítulo 7. Partida. No dia seguinte, em frente ao enorme porto da Força da Marinha, grandes navios de guerra estavam atracados lá e os grupos de recrutas os abordavam. Um total de 10 grandes navios de guerra, cada um foi preenchido com um grupo do campo comum, e além dos recrutas, havia 5 vice-almirantes embarcando com eles. Embora sejam apenas do campo comum, eles ainda terão a chance de ingressar no campo de elite no futuro. Por isso, quando forem ao mar para fazer a avaliação, o quartel-general enviou 5 vice-almirantes para garantir sua segurança. Logo os navios de guerra começaram a deixar o porto e seguiram para o mar. Mas o estranho é que apenas 9 em cada 10 navios partiram e o último ainda estava atracado na costa sem nenhum sinal de partir. Os recrutas naquele navio de guerra estavam quietos, mas depois de algum tempo começaram a ficar inquietos. Normalmente os navios partiam ao mesmo tempo, mas o que aconteceu agora? Algumas pessoas franziram a testa e murmuraram: quando começamos? Outra equipe começou e nós? Muitos dos recrutas ficaram insatisfeitos, embora as coisas não tenham ficado caóticas, eles ainda começaram a conversar. E neste momento, uma pessoa vem de longe e embarca diretamente no navio. O homem embarcado era Roja. Desculpe, eu estou atrasado, disse Roja enquanto se movia e então encontrou um lugar no canto e sentou-se. Ele nem explicou por que estava atrasado. Ele não era falador, e ele também não conversou muito com o recruta. Embora Roja neste mês não fosse mais pequeno, a maioria das pessoas ainda o reconhecia. Afinal, ele ficou no acampamento por um mês. A voz de todos os recrutas parou com a chegada de Roja. Assistindo isso, alguns ficaram com uma expressão de espanto no rosto. O navio de guerra ficou para trás esperando por Roja? Após um breve silêncio, um grande barulho irrompeu. O que é isso? Esperamos tanto por ele? Ele já não desistiu? Mesmo que seja sobrinho do vice-almirante Garp, isso ainda é demais. A maioria dos recrutas olhou para ele com desgosto e ficou muito insatisfeita com ele. Originalmente eles estavam inquietos por causa da avaliação. Então mesmo com uma coisinha dessas, eles expuseram uma forte insatisfação. Alguns recrutas permaneceram calmos. Um deles era a pessoa conhecida como mais forte no acampamento comum X Drake. Mas quando viu Roja, seus olhos brilharam. Esse cara, ele ficou mais forte. Antes Drake não estava preocupado com Roja, mas assim que o viu agora, ele sentiu a mudança que aconteceu com ele. Como se ele fosse uma pessoa diferente. No entanto, embora pareça que Roja ficou muito mais forte, Drake não se importou particularmente. Originalmente ele era o pior de todo o acampamento. Mesmo que ele tenha experimentado algum tipo de mudança neste mês, quanto alguém pode mudar em um mês? Afinal, o objetivo de X Drake é ser o primeiro do acampamento e não o primeiro do grupo. Depois de olhar por um momento, ele desviou os olhos de Roja e não se importou mais. E os recrutas ficam mais barulhentos. O vice-almirante dirigiu um olhar frio e disse: acalme-se. Com isso, o navio de guerra mais uma vez se acalmou. A maioria das pessoas fechou a boca, mas em seus rostos ainda permanecia um olhar insatisfeito, ao olhar para Roja. No momento seguinte, todos os rostos insatisfeitos desapareceram instantaneamente.
porque todos os oficiais do navio de guerra estavam saudando, inclusive o vice-almirante, e ali 2 homens vestidos com trajes da marinha caminhavam lentamente lado a lado e nos olhos da multidão apareceram inúmeros olhares de adoração e reverência. Um deles é Garp, enquanto o outro caminha passo a passo, aumentando um impulso majestoso a cada passo. Todos o respeitavam. Ele é o novo instrutor de elite do campo de Marineford, mas também ex-almirante da marinha. Não admira que eles vão esperar aqui. Eles estavam originalmente esperando pelo almirante Z e pelo vice-almirante Garp. Por que eles esperariam por aquele cara? Quando os recrutas viram Garp Z, seu rosto insatisfeito desapareceu. Olhando para Garp Z, muitos revelaram olhares de respeito. Neste momento ninguém prestou atenção em Roja. Tudo que a multidão viu agora foi Garp Z. Enquanto Garp embarcava no navio, seu olhar finalmente alcançou o corpo de Roja. Então ele sorriu e foi diretamente para a cabine superior com Z. Ter Z e Garp observando o vice-almirante olhou para os recrutas e disse: o vice-almirante Garp e o instrutor-chefe Z assistirão pessoalmente, então deles um bom desempenho. Sim. Os recrutas estavam em filas. Eles viram Z e Garp embarcando. O recruta fica animado porque Garp e Z assistirão pessoalmente à avaliação. Apenas Roja, sentado no canto, não tinha qualquer excitação e até preguiçosamente estava sentado entre os canhões. Ele apenas olhou um pouco para os recrutas. Então ele olhou para baixo. Drake notou o olhar de Roja. Na verdade, desde que chegou aqui, Roja prestou atenção em Drake. Não porque ele seja o 5º grupo mais forte ou porque seja o mais forte do grupo comum, mas porque ele é um dos supernova da era de Luffy. Um dos 11 supernova, mas agora é apenas um recruta. Originalmente, Drake se tornou contra-almirante e por algum motivo, se rebelou contra a marinha e se tornou um pirata. Não sei se ele já pegou a antiga fruta do diabo Zoan ou não. Roja balançou levemente a cabeça e não olhou mais e não se importou. O navio de guerra finalmente partiu a toda velocidade e logo só havia mar e nada mais. É aqui que vivem muitos reis do mar. De vez em quando você podia ver aqueles enormes reis saindo à distância e depois voltando para a água. Este grande navio tinha potência turbo. Então ele pode navegar facilmente sem vento e mesmo que não tivessem turbo ainda tem Garp e Z. Depois de um tempo chegaram a uma pequena ilha. Havia muitas pequenas ilhas que formavam um arquipélago. Essas ilhas tinham várias plantas e de vez em quando ouvia-se um rugido vindo do fundo de uma das ilhas. Foi de tirar o fôlego. Os outros 9 navios de guerra estavam atracados em lugares diferentes e logo o navio de guerra que Roja pilotava parou na orla do arquipélago, em uma pequena ilha. É aqui que você fará sua avaliação. Depois de atracar, o vice-almirante falou com todos os recrutas, enquanto Garp e Z não apareceram. Capítulo 8. O exame começa. Nesta ilha, existem piratas? O recruta olhou para a ilha enquanto ouvia os rugidos vindos dela e sentiu algum medo. O vice-general zombou: lutar contra piratas? Você é muito terno. Os piratas são extremamente cruéis. Este local é mais adequado para este exame. Sua missão não é lutar e matar todos os monstros ao seu redor. Não há limite para armas, exceto armas pesadas. Então armas de fogo estão ok. Caçar cada criatura lhe dará alguns pontos. O monstro forte apontará mais do que os mais fracos. Vocês podem caçar em equipe, mas o ponto será dividido igualmente entre todos os membros, disse o vice-almirante. Quando de repente ele ficou mais sério, todos se acalmaram. Embora sejam recrutas, não eram pessoas aleatórias. Mesmo assim, eles sentiram arrepios percorrerem suas costas. Apenas um punhado de pessoas pareciam iguais a Drake. No rosto de Roja, houve alguma surpresa. Então o exame não era sobre lutar contra piratas, mas sim sobre lutar contra monstros? Isso era algo que Garp deveria saber, mas Roja não perguntou e o primeiro não contou. Não é que ele tenha esquecido disso, mas provavelmente não disse isso deliberadamente. O vice-almirante ficou bastante satisfeito com a reação e depois de algum tempo continuou. Esta ilha está cheia de equipamentos de vigilância, incluindo o céu. Esses dispositivos de monitoramento servirão como registro de tudo que você matar também. Se alguém enfrentar uma crise, enviaremos alguém para resgatá-lo, mas ele será desclassificado. Mas o vice-almirante disse solenemente: isso ainda garante a segurança de todos. Se um de vocês encontrar o monstro mais forte aqui, ele será esmagado antes que a ajuda possa chegar até ele. Verifique a hora para que possamos nos reagrupar daqui a 3 dias. Te desejo boa sorte. Os cursos marítimos comuns não traziam essa avaliação prática, mas os recrutas de Marineford, como elite da marinha, têm que passar por esse batismo. Como se costuma dizer, sem passar pelo sangue e pelo fogo não nascerão elites. Logo todos os recrutas estavam na ilha. A maioria deles carregava armas. O outro carregava espadas ou outros tipos de armas como Roja e Drake. Drake só pegou uma espada e um machado e Roja só tinha o Nonutsuki. Poucas pessoas não tinham armas de fogo, então tinham muita atenção e a maioria das pessoas olharia para elas com inveja e admiração, como quando Drake desceu do navio de guerra. A força de Drake era conhecida por todos e aos olhos deles, ele é muito forte e não precisava de armas de fogo porque armas de fogo comuns são inúteis para ele. Nessa hora Roja também desceu. Muitas pessoas olharam para ele sem querer. Eles ficaram surpresos porque Roja também não tinha armas de fogo e só carregava uma espada. Enquanto olhavam, eles sentiram que Drake estava confiante em sua força, já que para Roja ele estava apenas sendo arrogante. Ele não sabia que esse exame é muito perigoso? Ele provavelmente morrerá. Muitos recrutas pareciam olhar para ele como um idiota, então alguém disse: Ei, você veio apenas para morrer? Ina também olhou para esta cena. Ela não conseguia ficar parada, então o lembrou. Sugiro que você traga uma arma com você. Este exame será muito perigoso. Ina disse de repente, mas Roja olhou para ela e sentiu que ela era familiar. No momento seguinte, ele se lembrou dela. Não é essa Ina que tinha a fruta do diabo Ori Ori no Mi? Mas parece que ela ainda não comeu.
Desculpe, mas eu realmente não posso usar armas. Roja olhou para Ina e encolheu os ombros. Embora neste mundo existam algumas pessoas fortes que usaram armas de fogo, Roja escolheu o caminho da espada, não das armas de fogo. Além disso, como ele é agora, as armas comuns não podem prejudicá-lo de forma alguma. Você, embora Roja estivesse dizendo a verdade, quando Ina ouviu isso, ela pensou que ele a estava enganando. Ela não disse mais nada e apenas correu para a floresta. Roja também revirou os olhos diante da atitude de Ina. Ele se sentiu realmente desamparado. Ela ficou com raiva dele enquanto ele apenas dizia a verdade. Ele balançou a cabeça e também se dirigiu para as profundezas da floresta. Dentro dos navios de guerra, numa sala ampla e cheia de imagens projetadas. As telas exibiam todos os arquipélagos. Nesta sala, todos os instrutores estavam presentes e acompanhando a exibição. Eles estavam registrando pontuações para cada um de seu grupo e se preparando para resgatar qualquer um deles se houvesse algum perigo. Quanto ao instrutor Z, o ex-almirante, ele cruzou os braços enquanto examinava a tela de monitoramento, enquanto Garp estava comendo biscoitos de arroz ao lado de Z. Esse é o seu sobrinho Roja? Z perguntou a Garp enquanto apontava para uma das telas. Sim. Garp deu uma resposta vaga, aparentemente desinteressada. Na verdade, ele deveria ser o mais preocupado aqui. Ouvi dizer que ele treinou com você por um mês. Mas antes disso, ele foi classificado entre todos os recrutas. Embora você queira que ele entre no campo de elite, acho que ainda será difícil. Z olhou para a tela que mostrava Roja se movendo pela floresta enquanto balançava a cabeça. Um mês aos olhos de Z parecia muito curto, já que Roja estava muito mal. Então mesmo com o treinamento especial de Garp, ele estimou que não estava tão forte agora. No entanto, como é o sobrinho de Garp, Z não se importou em aceitá-lo no campo de elite e ensiná-lo quaisquer que fossem seus resultados. Afinal, ele era amigo de Garp há décadas. Hahaha, Z, eu acho que esse garoto é mais forte do que você pensa que ele é. Garp ouviu Z e depois deu uma mordida no biscoito de arroz e engoliu depois de rir. Oh, vamos esperar e ver. Z ouviu as palavras de Garp e disse. Ele não continuou a discutir com ele. Ele apenas continuou a assistir à tela. Capítulo 9. Um pequeno teste. Na floresta densa, Roja avançou enquanto carregava sua espada. Esta ilha é bastante pequena se olharmos para todo o arquipélago, mas ainda assim era tão grande como o acampamento. Exceto no começo, Roja não encontrou nenhum dos recrutas depois de entrar na floresta. Roja tentou encontrar os dispositivos de monitoramento, mas ele não encontrou nenhum vídeo de Endemushi. Talvez eles tenham usado outro equipamento. Este arquipélago pode ser feito pelo homem. Acho que este lugar foi feito especialmente para este exame. Roja caminhou pela floresta e encontrou vestígios artificiais. Parece que esta floresta foi movida para cá. Então isso significa que a criatura nesta ilha foi especialmente selecionada para o exame. Roja chegou a um lugar silencioso. Silêncio mortal. De repente, um par de olhos apareceu atrás de Roja. Esta é uma criatura com duas presas enormes. Era um javali gigante. Gênio! No momento seguinte, o javali que estava olhando para Roja com olhos vermelhos sangue de repente correu em sua direção. Parecia que Roja seria perfurado. Mas no momento seguinte Roja saltou e chutou a cabeça do javali. Era como se Roja tivesse criado um par de olhos nas costas. Estrondo. O poderoso javali vermelho original, sob a pressão do chute de Roja, desabou repentinamente e não conseguiu resistir ao enorme poder por trás do chute. Roja ficou chocado e recuou um pouco. Este javali não achava que a criatura magra e frágil à sua frente tivesse tanto poder, enquanto olha entre a perna e o javali em estado de choque. A boca de Roja sorriu levemente. Minha primeira presa vem até mim sozinha. Minha sorte não é ruim e até usei minhas pernas enquanto prático essencialmente usando minha mão. O javali rugiu. O javali gigante não estava morto após o chute de Roja, mas ainda estava chocado. Não tinha ideia de recuar. Balançou a cabeça e mais uma vez correu para Roja. Desta vez, Roja também se moveu em direção ao javali enquanto segurava seu punho no Notsuki e de repente ele o puxou. Este é o saque de espada mais básico que Roja praticou inúmeras vezes. A espada era uma linha vermelha que brilhou de repente. Ah! No momento seguinte, Ononotsuki estava de volta na bainha. E na frente de Roja, o javali ficou parado. Silêncio. Uma linha sangrenta apareceu entre as sobrancelhas do javali e o sangue espirrou. O javali foi cortado em dois e cada metade caiu em lados diferentes. Em seus olhos você podia ver que estava em pânico. Mesmo quando estava morrendo, não conseguia entender como. Digno de ser uma das 21 espadas do Vazamono. Enquanto olhava para o javali que foi cortado ao meio por sua espada, ele ficou um pouco surpreso. Olhou para o Ononotsuki e sorriu. Esta é a primeira vez que ele o usa para cortar uma criatura viva. Ele não achava que poderia dividi-lo com apenas um golpe de espada. Ele nem esperava ter tanto poder. Monk.de Roja, monstro de nível 3 morto. O javali gigante. O monstro da ilha foi classificado em 5 níveis. O mais forte é o nível 5, e um monstro do 5º nível seria mais forte que os recrutas de elite, talvez até mais forte que os vice-almirantes. Cada nível tem uma pontuação diferente. O nível mais alto dando 5 pontos. Enquanto olhava para a tela, Zé pôde ver todo o processo de Roja cortando o javali com um único golpe de espada. Seu poder é bom. Talvez melhor que a maioria dos recrutas do campo. Parece que esse mês ele realmente ficou muito mais forte e outra coisa. Essa espada não é uma das espadas do Vazamono, Garp? Zé olhou para Garp ao seu lado. Mesmo que não fossem os melhores, mas eram extremamente bons e raros. Então ter esse tipo de espada não era tão fácil. Garp entendeu o que ele quis dizer. Ah, Roja, aquele garoto prefere usar espadas então. Garp treinou Roja por um mês, então vê-lo matar um monstro de nível 3 cortando-o com um único golpe o deixou satisfeito. Zé balançou a cabeça e disse, sua esgrima é muito áspera, ele só usará a força do braço sem técnicas. Depender de Ononotsuki não será útil contra monstros mais fortes
fortes, pois é difícil quebrar as defesas de tais monstros. Então temo que ele encontre uma luta acirrada. Embora o desempenho de Roja tenha sido bom, Zé estava acostumado com pessoas talentosas e até ensinou ele mesmo os 3 atuais almirantes. Portanto, sua avaliação foi precisa. Quando terminaram de conversar, seu rosto mudou. Ao mesmo tempo, o rosto de Garp também mudou. Não é bom. Rugido. Do outro lado da tela, eles ouviram um rugido chocante. Eles viram na tela que assim que Roja matou o javali gigante, parecia que uma sombra gigante com o dobro do tamanho de um javali apareceu diante dele. Essa sombra era grande. Foi um dos poucos monstros tão grandes na ilha. O macaco Brownback. Zé e Garp não estavam preocupados antes porque era um monstro de nível 3. Mas o macaco era um monstro de nível 5, então eles notaram mais rápido do que qualquer um. Se fosse Garp ou Zé, eles poderiam vencer com um dedo, mas para o recruta do campo comum, é mais difícil lidar com um sozinho. Um monstro de nível 1. Mesmo que um dos recrutas de elite encontrasse um normal, ele não venceria necessariamente, sem mencionar o macaco marrom mais resistente. Zé e Garp ficaram em um breve silêncio. Com sua força, o monstro de nível 4 é seu limite e lutar contra um macaco de nível 5 e um macaco de costas marrom seria. Zé olhou para a tela e parou de falar, mas o que ele quis dizer é evidente. Quanto a enviar resgate ou não, Roja era afinal sobrinho de Garp, então Garp tomaria a decisão seria melhor. Nesse momento Garp assistia à tela sem dizer uma palavra e estava muito tenso. O macaco é extremamente flexível e se move muito rápido, então escapar é provavelmente impossível. Se ele encontrasse qualquer outro monstro de nível 5, ele poderia escapar com o resultado de seu mês de treinamento sem nenhum ferimento. Mas está é a criatura mais ágil de toda a ilha. Por que a sorte dele é tão ruim? Garp, olhando para a tela com o macaco marrom, cerrou os dentes e decidiu esperar um minuto. Se corresse daqui para o local de Roja, provavelmente chegaria lá instantaneamente. Se Roja não pudesse fazer nada, Garp correria para lá com sua velocidade mais rápida. Capítulo 10. A Espada das Chamas. Neste momento na floresta, com o súbito aparecimento do monstro de nível 5, o macaco de costas marrons, Roja só poderia enfrentá-lo. Acontece depois que ele decapitou o javali gigante monstro de nível 3 e guardou sua espada. O monstro de nível 5 era cerca de 3 vezes maior que Roja. Estava parado como uma colina na frente dele. O macaco tem braços fortes. Parecia muito poderoso a ponto de poder despedaçar o javali. Este macaco de costas marrons é obviamente muitas vezes mais poderoso que o javali gigante. Depois de olhar para esse monstro, Roja tinha uma expressão solene. Realmente agora. Esta ilha tinha um monstro tão grande. Mesmo 10 recrutas não conseguirão derrubá-lo. Rugido. O macaco parecia estar perseguindo o javali para comê-lo, mas não esperava que Roja, essa criaturinha, o matasse. A presa foi levada embora, então o macaco aparentemente está muito zangado. Sentiu-se ofendido porque sua presa foi roubada. Então ele olhou para Roja, deu um tapinha no peito e expôs sua intenção assassina. No instante seguinte, o macaco avançou para Roja. Foi tão rápido que você simplesmente não conseguia compará-lo com o javali gigante. O macaco acenou com o punho para Roja e o derrubou. Vendo isso, Roja pegou seu Onou no Tsuki e acenou diretamente para ele. Ele queria cortar sua mão. Ai! Sangue espirrou em um instante e manchas de sangue apareceram. Contra uma arma tão afiada, nem mesmo o macaco marrom conseguiu resistir. Mesmo assim, sua defesa é mais forte que a do javali gigante, já que a espada só poderia cortar a carne e não poderia cortar seus ossos duros. Roar. O macaco pensou que um soco poderia resolver esse pequeno inseto à sua frente. Simplesmente não podia pensar que Roja tivesse o poder de feri-lo, e finalmente ficou furioso. Nesta floresta, exceto por um pequeno número de monstros, este macaco é o mais forte e mesmo essas exceções não ousariam ofendê-lo. E agora até mesmo esse pequeno inseto poderia feri-lo. Ele estava completamente irritado e pronto para despedaçar esse inseto. Posso cortar a pele e os músculos, mas os ossos são duros? Não, deve ser que minha força seja muito pequena. Roja, depois de terminar seu ataque, recuou cerca de 10 metros e parou. Logo depois de vir aqui eu posso lutar contra um monstro forte. Roja levantou a cabeça. Não havia nem um pingo de medo em seu rosto. Em vez disso, ele mostrou um leve sorriso. Então isso é uma sorte? Ou é lamentável? Sorriu Roja e lentamente ergueu a espada acima do peito. Roja apontou a espada para o macaco. O macaco marrom entendeu que Roja queria lutar. Então rugiu e correu para ele novamente. Roja apenas levantou a espada e baixou-a novamente. O macaco usou diretamente o dedo para beliscar a espada. Uma força enorme pressionou a espada. O macaco revelou um olhar de desprezo e estava pronto para tirar a espada das mãos de Roja para poder cuidar bem desse pequeno inseto que ousou feri-lo. Mas o macaco não percebeu as chamas nos olhos de Roja. Zumbir. Quase no momento em que o macaco socou a espada antes que ela pudesse puxá-la, uma chama dourada muito quente irrompeu de repente e chamas explodiram do corpo de Onou no Tsuki. Vendo a chama, o macaco marrom congelou instantaneamente por um momento. Boou! No momento em que o macaco ficou atordoado, as quentes chamas douradas explodiram diretamente no rosto do macaco. O macaco voltou a si e seu par de olhos enormes demonstrando terror e queria escapar. Mas era tarde demais. Embora o macaco seja rápido, as chamas foram mais rápidas quase instantaneamente e a chama cobriu todo o seu corpo. Chamas crescentes subiram para o céu como uma massa de nuvens vermelhas e o macaco no centro delas se transformou em um enorme macaco de fogo. No instante seguinte daquela direção, saiu um som de explosão e cheiro de churrasco.
Roar! O macaco de costas marrom surgiu desta vez, o grito foi terrível. De repente, saiu das chamas. Os olhos do macaco estavam queimados enquanto a chama ainda os queimava de cima a baixo. Com tanta dor, o macaco rolou para apagar o fogo enquanto se esmagava em árvores grossas e gritava alto. Rolando como loucos, todos os arbustos se acenderam e aquele macaco que tentou apagar a chama entrou neles novamente. E continuou a chorar. O que? Isto é impossível. Quando as chamas explodiram repentinamente, quase todas as pessoas na sala de monitoramento do navio de guerra exclamaram: "Uma espada de chamas! Você deve estar brincando comigo." Todas as pessoas aqui estavam com os olhos arregalados, observando Roja. Todos eles tinham uma aparência incrível. Como Roja foi o primeiro a encontrar um monstro de nível 1, todos os fuzileiros navais na sala concentraram sua atenção na tela que o mostrava. Quando viram Roja ser forçado a recuar pelo macaco e então o macaco beliscou a espada de Roja, todos pensaram que ele seria despedaçado. Mas o macaco de repente pegou chamas que foram disparadas de uma espada. Em particular, o ex-almirante Z, ao observar a cena de Roja decapitando o javali, ficou surpreso com o resultado de um mês de prática. Mas agora a espada de Roja soltou chamas após o golpe. Isso fez com que seus olhos quase caíssem. Que piada! Roja não era um usuário de Akuma no Mi ou Garp deveria ter dito isso, sem mencionar que o desempenho anterior de Roja não era como alguém que tinha alguma Akuma no Mi. Além disso, as chamas foram projetadas do corpo da espada, não do corpo de Roja. Então havia apenas duas possibilidades. Primeiro, Roja brandiu sua espada extremamente rápido, fazendo fricção com o ar que gerava aquelas chamas ou uma espada de chamas. Capítulo 11. Espadachim natural. Com a velocidade que lhe permitiu produzir fogo, não há necessidade de nenhuma chama com apenas essa velocidade. Ele poderia dividir 10 macacos marrons ao meio. E quando Roja acabou de cortar, sua velocidade não foi tão rápida e o poder obviamente não é forte, mas pode explodir em chamas. Então só há uma possibilidade. A espada produz a chama. Existem muitos que podem produzir coisas quando usam a espada, como a espada flor vista dos piratas da Barba Branca que podem produzir pétalas. A esgrima de Roja é muito dura. Ele não era um mestre espadachim. Então esse não era o poder de Roja. Este é obviamente o poder da espada. Garp, que estava pronto para correr até onde Roja estava para salvá-lo, parou com a boca aberta para que seu punho pudesse caber. Ele estava claro sobre a força de Roja, mas quando esse pirralho fedorento alcançou tal nível em sua esgrima, Garp olhou estupidamente. Mesmo o ex-almirante Z não conseguiu esconder o choque. Ele só se recuperou depois de um tempo. Uma espada que produz chamas. Isso não pode estar errado. Esta é a única possibilidade. Mas sua esgrima é tão dura. É óbvio que ele é apenas um iniciante. Este velho já ouviu falar de tal talento, mas nunca ouviu. E pensar que o mundo realmente tinha um gênio assim. Nasceu com o poder de produzir chamas ao empunhar uma espada. Isso é mais do que apenas um gênio. Nascido para a espada. Tal talento, mesmo para Z, foi a primeira vez que ele o viu. Garp, este é Roja, certo? Este é realmente seu sobrinho, certo? Z se virou para olhar para Garp com um toque de dúvida em seu tom. Garp também ficou chocado por um tempo. Quando ele se recuperou, ouviu Z Flower zoar de vista e sorriu. Ah, Z, você não está disposto a admitir isso. Não é isso. É simplesmente difícil de acreditar. Z grunhiu enquanto dizia em seu coração: quem pode acreditar em tal talento? Quem pode acreditar que alguém nasceu com a habilidade de mestre espadachim? Além disso, não há dúvida de que este é o poder de produzir chamas com sua esgrima, assim como Vista produz pétalas. O diálogo entre Garp e Z reverberou na sala de controle, o que fez com que todas as pessoas presentes se recuperassem do choque. Esse tipo de talento só apareceu na lenda, mas estava diante deles hoje. Monk.de Roja, o vice-almirante Garp é realmente um cara normal. Acho que o mar conhecerá outra lenda com o poder daquele garoto. Muitos outros fuzileiros navais não puderam deixar de pensar nesta ideia. Na floresta, o macaco marrom continuou a rolar em volta dos arbustos que foram acesos no processo e se transformaram em um mar de chamas. E o fogo ainda se espalhou. Gradualmente, os gritos do macaco marrom começaram a parar e as ações de luta diminuíram e finalmente pararam. Depois disso, Roja olhou para o mar de chamas e brandiu sua espada. Zumbir. Assim como as chamas explodiram queimando tudo, todas as chamas se extinguiram com o pensamento de Roja. Espada de fogo, espada dispara. Essa cena deixou Z, Garp e todos os outros na sala de controle mais certos de que as chamas foram produzidas por sua esgrima. A coisa produzida pela esgrima é especial. Eles eram reais, mas também não. Eles estavam entre a realidade e a ilusão. Então, aquelas coisas produzidas pela espada poderiam ser retraídas à vontade do usuário. Neste momento, Roja não sabia que o poder que ele exibia era mal interpretado como um poder de sua esgrima. Claro, não há grande diferença entre isso e o poder de Roja. Mas para o espadachim comum esse poder vem da compreensão da espada, assim como para ele é um poder da alma. Depois de extinguir as chamas, Roja foi diretamente para o corpo do macaco. Quando ele chegou lá, ele descobriu que o macaco ainda tem alguma vitalidade. Ainda não estava morto? Essa coisa com certeza é teimosa. Este mundo não só tem humanos com vitalidade tenaz, mas também monstros são iguais. Isso realmente não é científico. No entanto, ele não era um cientista. Ele não é Vegapunk, o mestre que lidera o mundo há 500 anos no caminho das tecnologias. Observando o macaco moribundo, Roja sussurrou enquanto o decapitava. Pensando bem, minha habilidade de manejar chamas deveria ter sido vista. Depois de decapitar o macaco, Roja colocou o Nonutsuki de volta na bainha e começou a andar. Roja não se importava, mesmo que soubessem. Mais cedo ou mais tarde ele precisará mostrar sua habilidade. E desta vez foi uma situação perigosa. Ele não conseguia esconder sua habilidade ou simplesmente teria morrido ali. O que preocupa Roja é que lutar aumenta sua energia. Então, com o pensamento de Roja, a barra de propriedades apareceu.
A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 6. Atributo, poder de ataque mais 75, poder mais 20. Atributos especiais, tudo no mundo vira cinzas, o ataque de espada tem dano de fogo adicional, as condições evolutivas não são atendidas. Energia, 22,70. Antes do início da batalha, o valor energético de Roja era 18 e agora é 22. Em outras palavras, nesta luta, a energia de Roja aumentou em 4. Se ele quisesse aumentar esses 4 pontos, Roja teria que praticar desesperadamente durante meio-dia. Mas ele acabou de pegá-los depois dessa curta luta. Porque a luta aumentaria tanto a energia enquanto o treinamento não. Roja teve um palpite. A prática é trazer à tona o potencial do corpo, mas a luta trará o potencial da alma. Quanto mais perigosa for uma luta, mais energia aumentará. Quanto mais batalhas de vida ou morte, mais sua alma se transformará. Claro, este é apenas o seu palpite e ele não pôde testá-lo. Ele não queria entrar em uma batalha de vida ou morte apenas para testar isso. Capítulo 12, lidando com a deficiência mental. Com o pensamento de Roja, o bar da propriedade desapareceu. Embora este seja apenas um teste, Roja poderia experimentar batalhas reais e medir sua força. Roja guardou sua espada e estava pronto para sair em busca de outras presas. Sem esperar, Roja deu os 2 primeiros passos. Ele ouviu um som vindo dos arbustos ao lado. Sair. Roja parou. Ele foi surpreendido. Afinal, mesmo que esta ilha esteja cheia de criaturas vivas, ela não está concentrada nesse grau. Ele encontrou 3 monstros no mesmo lugar. Para a surpresa de Roja, quando os arbustos se separaram, não foi um monstro que apareceu, mas sim uma linda garota de cabelo rosa. Esta é a mesma pessoa que o lembrou de levar armas com ele e ele não deu ouvidos, o que resultou na raiva daquela pessoa, Ina. Ina não estava longe e quando ouviu o som de uma batalha ela se aproximou diretamente. Suas mãos estavam na arma. Ela parecia vigilante ao sair dos arbustos só para ver um macaco marrom assado. Ela congelou por um momento e então pareceu extremamente chocada. Este não é um dos monstros mais fortes da ilha? Ina era diferente de Roja. Ela não só teve uma compreensão precoce da avaliação de combate, mas também do monstro que pode aparecer na ilha. Talvez ela não se lembre do monstro fraco, mas não confundiria com os fortes. Embora o macaco estivesse queimado até ficar crocante, Ina só deu uma olhada para reconhecê-lo. Não há dúvida de que este é um dos monstros mais fortes desta ilha. E um monstro tão forte foi queimado até ficar crocante. E olhando ao redor a área também ardia com a mesma chama. Ina ficou chocada. Por muito tempo Ina ficou parada. Como ela se concentrou no macaco marrom, ela não prestou atenção em Roja até se recuperar do choque. Quando ela se recuperou, ela olhou para Roja e perguntou enquanto mostrava sua surpresa. Por que você está aqui? Roja tinha linhas pretas pelo que Ina disse. Ela ficou ali por meio-dia e só agora o notou. A presença dele é realmente tão baixa? Sua boca se contraiu, então Roja rapidamente lançou um olhar para Ina. Por que não posso estar aqui? Quando ela ouviu a palavra de Roja, ela grunhiu. Você realmente tem boa sorte. Este é um macaco de costas marrons, um dos monstros mais fortes desta ilha. Não sei como ele queimou tanto, mas se você o encontrasse vivo, você acha que estaria vivo? Ina pensou consigo mesma que mesmo que encontrasse um monstro de nível 4, ela só poderia recuar, sem mencionar esse macaco de costas marrons de nível 1. Na opinião dela, Roja teve muita sorte por não encontrar esse macaco vivo. No entanto, ouvir Ina no coração de Roja estava cheio de linhas pretas. Mas isso não apareceu na cara dele e ele também não justificou. Mas expôs um sorriso simbólico e inofensivo e disse: Você acabou de dizer que ele é um monstro de nível 5. O que isso significa? Você nem sabe disso? Ao ouvir sua voz, Ina de repente olhou estranhamente para ele, mas ainda respondeu: A criatura nesta ilha é dividida em 5 graus. 1 é o mais fraco, 5 é o mais forte, e este deve ser um macaco de costas marrons nível 5. Então, isso significa que acabei de matar um monstro de nível 5, então minha pontuação deveria ter aumentado em um grande margem. Roja disse enquanto pensava na força do macaco. Bem, isso é uma avaliação. Se houver um monstro mais forte, isso será um massacre e a maioria dos recrutas morrerá. Ina, que estava observando o corpo do macaco, ouviu a palavra de Roja e subconscientemente assentiu. Sim, você matou o macaco marrom, então o placar seria, é claro. O som parou de repente. Falando aqui, Ina parou e olhou para Roja. O que você disse? Olhando para Ina, Roja assentiu e disse, nada. Desde que matei este macaco e é a criatura mais forte aqui. Portanto, terei certeza. Com sua chama, ele poderia decapitar este macaco, então nesta ilha não deveria haver nenhum monstro que pudesse ameaçá-lo. No entanto, ao ouvir a palavra de Roja, Ina ficou em silêncio. Depois de um tempo, Ina foi até o lado de Roja e estendeu a mão branca e colocou-a na testa de Roja. O que você está fazendo? Essa ação de repente fez Roja perder a calma. Ina revelou um olhar cuidadoso como se estivesse olhando para uma pessoa com retardo mental e disse, isso é, acho que se você estiver com febre pode ligar para o instrutor e ir embora. Sopro. Esta frase quase fez Roja cuspir sangue. Felizmente, em sua vida passada alguns de seus amigos zombaram dele, então ele aprendeu a manter a calma mesmo em uma situação como essa. Não vou embora e também continuarei procurando por presas. Adeus, ele disse para Ina e se virou diretamente para sair. Ina olhou para Roja com um olhar decisivo. Sua boca se contraiu e uma explosão de desamparo invadiu seu coração. Se Roja não fosse sobrinho de Garp, ela teria preguiça de se preocupar com ele. Porém, Ina estava prestes a sair e descobriu que Roja voltou. Ina o observou e disse a Roja, por que você voltou? Roja expôs uma expressão séria e disse, haverá outras presas aqui.
Roja apenas pensou sobre isso. Este macaco está queimado e cheira a churrasco. Então ele estimou que um grande número de monstros será atraído pelo cheiro. Com a habilidade adicional de dano de fogo de Roja, ele não tinha medo de lutas em grupo. Todos eles virarão churrasco. A menos que a criatura tenha resistência ao fogo, todas as outras não conseguirão ficar na frente dela. Já que este lugar atrairá muitos monstros, por que se preocupar em procurá-los? Espere pelas presas aqui. Você está louco? Ina não era estúpida, então ao ouvir as palavras de Roja ela entendeu o que ele queria dizer e olhou para ele com a boca aberta. Com esse cheiro a maioria dos monstros chegará aqui em pouco tempo. E temo que eles definitivamente não sejam apenas 2. Roja queria usar esse macaco como isca. Se estivéssemos cercados por um grande número de monstros, apenas a morte nos aguardará. Ina não sabia o quão deficiente mental ele era para ter uma ideia tão mortal. Capítulo 13. A caça começa. Não sou louco por você, não sei e não quero saber. De qualquer forma vou caçar. Sopro. Isso fez Ina quase jorrar sangue. Ela quase foi embora sem ele, mas depois de cerrar os dentes e pensar que era Garp, sobrinho, ela se acalmou. Mas ela ainda olhava para Roja com olhos que queriam matá-lo. Roja encolheu os ombros e ignorou diretamente os olhos assassinos de Ina. A paciência dele quase acabou, justamente quando ela pensou que ele estava doente. Ele foi humilhado pela primeira vez neste mundo. Ina, que viu Roja ignorando-a diretamente, estava indefesa. Olhando em volta um pouco, Ina permaneceu calma no início, mas a cada segundo que passava, ela começou a entrar em pânico pouco a pouco. Porque eles esperaram e nenhum monstro apareceu. Quanto mais eles esperam, mais ela entra em pânico. Ela sentiu perigo e pensou que a qualquer momento monstros surgiriam ao seu redor. Talvez porque haja um grande número de monstros, eles estavam lutando entre si ou tinham medo de outros monstros, por isso ainda não vieram. Ei, você realmente não quer ir? Você pode ficar então. Ina respirou fundo e olhou para o sério Roja. Ela não podia mais ficar neste lugar. Ela sentiu como se estivesse esperando pela morte. Ouvindo as palavras de Ina, Roja se virou e olhou para ela como se já estivesse dizendo para ela sair. Ina mordeu os dentes e se virou. Sua natureza não é ruim. Ela não queria que Roja fosse morto por inúmeros monstros, mas estava pronta para chamar a equipe de monitoramento para resgatá-lo. Roja queria fazer algo ridículo, mesmo agora não havia como impedi-lo. Talvez todos os dispositivos de monitoramento tenham sido queimados. Depois de um tempo, Ina estava determinada a deixar esta área, mas sem que ela entre no mato. Um rugido sangrento saiu de repente de lá. Uma forte sensação de crise invadiu seu coração. Quase sem olhar, Ina apenas deu uma cambalhota para trás instintivamente. Mordendo, SFX. Na hora que Ina olhou onde ela estava, havia uma boca grande que mordeu um pedaço de sua roupa. Droga, é tarde demais. Ina olhou para os arbustos. Um lobo gigante 3 ou 4 vezes maior que um lobo normal. Seu rosto ficou extremamente feio. Monstro de nível 4, lobo verde gigante. A mão dela segurou a arma por um tempo, mas ela não se atreveu a atirar porque não sabia se esta era a única ou se havia mais monstros escondidos. Ela não tinha medo de um lobo verde gigante de nível 4, mas estava preocupada com a saída de outro monstro. Depois de não morder nada, o lobo verde gigante não correu diretamente para Ina, mas apenas olhou para ela ao mesmo tempo em que se moveu um pouco em sua direção. Este lobo é sábio, só por aquela mordida ele sabia que seu oponente não era algo que ele pudesse comer diretamente, então não correu para atacar, mas exerceu pressão sobre Ina. Estava esperando que Ina expusesse uma abertura e depois atacasse. A forte pressão continuou a cair e a testa de Ina gradualmente ficou cheia de suor. Se este fosse outro lugar, ela teria mais de 1000 maneiras de matar esse lobo. Afinal, ela era uma das melhores no campo comum e totalmente qualificada para entrar no campo de elite. Mas nesse tipo de situação, Ina não queria agir precipitadamente. A maior parte de sua atenção estava nos arbustos para que ela não tivesse que enfrentar outro ataque furtivo. Desta vez na floresta, Ina pôde sentir muitas outras presenças poderosas. Cada presença pode ser um monstro forte. Por causa do cheiro do macaco grelhado, todos os monstros não lutaram entre si, mas se aproximaram silenciosamente. Esta área está cercada há muito tempo. Isso é realmente terrível. Eu realmente vou morrer por causa daquele idiota. Nesta situação, Ina podia sentir seu coração gelar. Seu par de mãos pequenas gradualmente começou a perder a temperatura. Neste momento, Roja estava observando silenciosamente ao lado. Não queria envergonhar Ina, mas ele estava observando calmamente a floresta e as sombras que a espreitavam e bolando um plano para combatê-las. Isso, ele não pensava mais em como lutar. Para ele, este local é um terreno favorável. Com sua habilidade de liberar chamas, ele poderia enfrentar qualquer monstro ou até mesmo grupos deles, não fazia diferença. Neste momento, Roja estava parado ao lado segurando a espada nas mãos. Finalmente ele ficou ereto, sua boca mostrou um pequeno sorriso e excitação brilhando em seus olhos. Roja pode parecer facilmente calmo, mas ele estava com um pouco de medo de sangue porque em sua vida passada ele tinha medo de sangue e também morreu uma vez, mesmo pensando que cruzou mundos onde o medo não desapareceu. Este é outro mundo. Por que eu teria medo? Cercado por um grande número de monstros, o medo gradualmente desapareceu do coração de Roja. O rosto de Roja mostrou um sorriso entusiasmado, uma mão segurando o Onou no Tsuki e a outra segurando a bainha. Ele lentamente levantou-o até o peito e puxou-o lentamente. Espada fora da bainha, SFX. No momento seguinte, a espada estava desembainhada. Ina, que estava focada no lobo à sua frente, de repente ouviu aquele som e não pôde evitar se distrair. Quase ao mesmo tempo em que ela estava distraída, o lobo avançou com os olhos brilhando com uma luz assassina e quis cortar sua garganta. Ops! Ina reagiu e se preparou para se esquivar, mas ela viu uma sombra acima dela e olhou. Ela viu a figura de Roja acima dela. Quase no instante seguinte, Ina ficou chocada ao vê-lo ficar ao seu lado como um relâmpago.
Capítulo 14. Tocha. Desta vez ela não sabia quem começou a correr primeiro, o lobo ou Roja, mas ela tinha certeza de algo. Roja é muito mais rápido. O Nonotsuki formou um arco vermelho e sangrento no ar. Como um sol poente, era lindo, mas também continha um toque de assassinato. Rugido. O lobo verde gigante é um monstro de nível 4, então reagiu rapidamente. O lobo sentiu que se continuasse tentando morder e não recuasse, morreria pela espada de Roja. Se este fosse um lobo comum, não teria saída. Mas afinal de contas este é um monstro de nível 4, então naturalmente eles não eram os mesmos. Mas apesar disso, não conseguiu evitar completamente o ataque de Roja e uma parte de sua carne foi cortada e instantaneamente o sangue jorrou pelo ar. Sangue vermelho tingido no chão como uma flor desabrochando. Roja não parou seu ataque depois que o lobo evitou seu ataque e no momento seguinte passou a espada sobre sua cabeça. Rugido. O pelo de lobo ferido ficou vendo a espada de Roja caindo sobre ele. Abriu a boca diretamente para parar o ataque e forçar a espada a sair das mãos de Roja. No entanto, vendo seu Roja riu. Havia um traço de desamparo em sua risada e também um traço de misericórdia. Observando o lobo, ele balançou a cabeça ligeiramente. Por quê? Por que morder minha espada? Quase no momento seguinte, uma chama irrompeu da espada diretamente na boca do lobo, diretamente em sua barriga. No momento seguinte, o lobo assim recebeu um choque elétrico, soltou a espada diretamente e não conseguiu nem gritar. Todo seu corpo tremeu 2 vezes e o lobo bufou diretamente no chão, sua boca soltou chamas fracas. Olhando para essa cena, Ina revelou um visual incrível. Morto. Morreu. Do começo ao fim, de onde ele atacou pela primeira vez até onde o lobo morreu, quase tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Ina nem conseguia entender como aquele lobo gigante morreu, embora ela pudesse enfrentar o lobo cara a cara. Se ela atacasse como Roja, ela seria morta em um instante. Isto é simples. Impossível. Você. Ina olhou para Roja incrédula. A impressão que ela teve dele foi, ele não consegue vencer ninguém, sua força física é a mais fraca, toda vez que correr ele chegará por último. É como se a pessoa mudasse completamente. Eu não sei, isso é considerado uma morte conjunta ou única? Roja tinha um sorriso rei e sua boca formava um arco maligno e seus olhos ardiam de excitação. Ina ainda olhava para Roja em estado de choque com um par de olhos cristalinos, mostrando quão chocada ela estava pelo fato de Roja ter acabado de matar o lobo. E neste momento, incontáveis monstros surgiram de todas as direções como loucos, o que fez Ina acordar do choque. Na floresta, muitas sombras apareceram com olhos vermelhos sangrentos, emitindo uma intenção assassina congelante que fez Ina se sentir como se tivesse caído em uma bacia de gelo. Quando Roja decapitou o lobo, o cheiro de sangue deixou todos aqueles monstros violentos. Se o cheiro de churrasco atraiu os monstros, então o cheiro de sangue os tornará violentos. Embora Ina acreditasse em Roja agora sobre ele ter matado o macaco, mas mesmo assim contra tantos monstros, o que ele faria? Ela achou que eles foram infelizes desta vez. O coração de Ina estava frio enquanto ela pensava em uma maneira de ela e Roja saírem deste lugar, mas todo monstro ficou completamente violento. Rugido. Pelo menos uma dúzia de criaturas ferozes emitiram um rugido que reverberou por toda a floresta. Embora muitos recrutas tenham ouvido isso, eles não vieram ver porque estavam com medo. Mesmo que a avaliação seja para eles matarem monstros, eles não iriam para um lugar cheio deles, pois não queriam morrer tão cedo. Eles pensaram que o monstro estava caçando e não o contrário. Quase num piscar de olhos, toda a floresta se transformou em caos. Os monstros começaram a lutar entre si pelo macaco e outros monstros viam Ina e Roja como comida. Os monstros já bloquearam todas as direções, então Ina de repente ficou pálida de medo. Terminamos. Ian disse em seu coração. No entanto, ao lado dela, Roja não revelou nenhum traço de pânico, mas sim sua boca revelou um pequeno sorriso maligno. Espada de Roja em sua mão direita quando ele a trouxe para a esquerda e de repente acenou da esquerda para a direita. Não parecia especial, parecia um movimento normal de uma espada. Mas um raio de chamas quentes de repente explodiu de onde a espada passou. Fluxo de espada, tocha. Zumbir. O Ononotsuki de Roja ficou vermelho persuadido pelas chamas da esquerda para a direita até se conectar em um círculo envolvendo Roja e Ina nele como um anel de fogo. Esta chama era um pouco fraca, mas depois de se conectar e formar este anel de fogo, uma explosão quente de chama se espalhou pela área circundante e se espalhou por vários metros. Quase todos os monstros que avançavam foram atingidos pela parede de chamas. De repente você pôde ouvir rugidos de dor de todos os monstros ao redor. A maior parte do monstro que tocou as chamas por um momento parou e começou a rolar no chão de dor. E alguns continuaram e avançaram para as chamas para encontrar Roja esperando por eles com sua espada e todos eles foram cortados por ele. O anel de chamas continuou a se estender por 10 metros de alcance enquanto a chama continuava subindo. Os monstros que olhavam para aquele anel pararam de lutar e olharam para ele com medo e pânico. A maioria deles temia o fogo. Capítulo 15. O monstruoso mar de chamas. Neste momento Ina estava dentro do círculo, enquanto a descrença aparecia em seu rosto. Chamas. Roja poderia fazer chamas com sua espada? Ina olhou para Roja, que segurava sua espada com admiração. Roja pode controlar as chamas. Ina de repente pensou no macaco de nível 1 que foi queimado. Antes ela suspeitava que Roja veio aqui depois que ele morreu. Mas, parece que Roja realmente foi quem o matou. Finalmente, Ina acordou olhando nos olhos de Roja.
Ainda acho isso difícil de acreditar. Apenas em um mês, Roja mudou bastante. Enquanto seus olhos ainda estavam fixos em Roja. Este último já saiu correndo do Anel de Fogo e continuou a decapitar todos os monstros. Muitos monstros estavam no chão rugindo dolorosamente, mas logo serão cortados um por um. Chamas envolveram Ononotsuki e mesmo depois de toda aquela matança não havia uma gota de sangue nele. Todo o sangue evaporou e até mesmo a área ao redor não tinha sangue. Chamas douradas voando para cima e para baixo enquanto Roja era como um mago do fogo e como uma linda flor dourada varreu tudo. Roja correu até os últimos 10 monstros e os matou. Depois disso, a chama da espada começou a desaparecer gradualmente. Neste momento Ina, que estava assistindo, acordou lentamente. Ela não acreditou no que aconteceu, então ela perguntou lentamente: Você é realmente Roja? Quem eu poderia ser então? Roja dirigiu seus olhos para Ina e pensou que esta irmã finalmente havia entendido. Neste momento o fogo ainda estava aceso. Por estar na floresta seria difícil impedir que se espalhasse e se não for contido, muito provavelmente queimarei a ilha inteira. Se as chamas se espalharem ainda mais, eles próprios irão detê-las. Mas se for só um pouco, não deve ser um problema. Então vamos retomar a caça. Os olhos de Roja brilharam de excitação. Eles apenas terão que deixar a chama continuar temporariamente e caçar o monstro que queria escapar. Neste momento, o monstro ao redor foi suprimido pelo fogo e seu medo natural começou a aparecer. Embora Roja fosse como o general dos bombeiros, todos os monstros não se atreveram a se aproximar dele e começaram a escapar. Voar. Vendo esta cena, Roja olhou para a areia e sua boca revelou um sorriso maligno quando ele pegou sua espada e avançou. Zumbir. O corpo de Ononotsuki de repente foi envolto em chamas e foi varrido por Roja e o fogo de repente voou para fora da espada e se separou em 5 partes em direção aos 5 monstros que escaparam como bolas de fogo. Esses monstros foram infelizes porque mesmo que evitassem um ataque direto, eles seriam acesos no momento seguinte. Quando eles se levantaram, todos começaram a rolar no chão, mas isso ainda não apagou o fogo. Os poucos monstros que rolavam fizeram com que todos os arbustos da área ao redor pegassem fogo. Os monstros mais fortes começaram a recuar diretamente com o rabo entre as pernas e tentaram entrar nas profundezas da floresta. Mas como Roja poderia deixar suas presas escaparem? Agora quero correr, tarde demais agora. Roja sorriu e se alguém olhar para esse sorriso pensará que quem sorriu assim não prejudicará nem humanos nem animais. Mas é uma pena que ele ainda branda sua espada. Gênio, projeção de fogo SFX. No momento seguinte, o fogo foi projetado novamente de sua espada e varreu diretamente em todas as direções. Desta vez o campo estava completamente um caos. Todo monstro começou a fugir do fogo. Alguns foram atingidos pelo fogo e alguns até esmagados em árvores em pânico. As chamas queimaram a floresta. Roja estava por trás das chamas. Quase nenhum monstro se atreveu a lutar contra ele. Mesmo um monstro de nível 5 também ficaria assustado e tentaria escapar. Roja agora estava segurando sua espada, matando todos os monstros que escaparam e já mataram um grande número deles. E Ina, que estava com Roja todo esse tempo, olhava para Roja com uma confusão nos olhos e seu coração batia como um tambor. Ele é realmente Roja? Se não fosse pela temperatura da chama que podia ser sentida, ela pensaria que isso é apenas um sonho. As chamas estavam por toda parte enquanto esta área parecia se transformar em um monstruoso mar de chamas. Onde quer que Roja vá, esse lugar pegará fogo. Dentro da floresta a chama quase dominava tudo. Roja era invencível. Mesmo que um monstro mais forte aparecesse, ele não teria ideia de enfrentá-lo. Tudo o que ele pensaria é em como ele fugiria. Com fogo varrendo todas as direções. 2, 5, 10... Todos os monstros em seu caminho foram mortos por Roja e o número continuou aumentando. Muitos monstros de nível 4 morreram. Mesmo que a espada não pudesse cortá-los, o fogo serviria. Mesmo um monstro de nível 5 não poderia resistir. Então como poderia um monstro de nível 4 resistir? Sob sua espada, monstros foram decapitados como nada. Esta foi a ilha preparada pela marinha para avaliação. Mas Roja está prestes a transformá-lo em cinzas. Onde quer que ele fosse, tudo iria queimar. Com Roja furioso matando o fogo tornou-se cada vez maior até chamar a atenção de outros recrutas. Em outro lugar na floresta, X-Drake estava lutando com um monstro de nível 5. Suas roupas estavam levemente rasgadas em alguns lugares enquanto o monstro estava cheio de cicatrizes. Pegue isso. No momento seguinte, os olhos de Drake brilharam ferozmente enquanto ele agitava suas armas. Bang! Drake voou após a troca, mas suas armas deixaram outra cicatriz no corpo daquele monstro. Foi um pouco difícil para Drake decapitar um monstro de nível 5. Depois de respirar, ele foi ao lado do cadáver e disse: Eu matei esse monstro de nível 5 sem usar isso. Parece que esta avaliação não é difícil para mim. Drake acenou com a cabeça e estava pronto para continuar sua caça. De repente a expressão em seu rosto mudou e ele se virou para olhar na outra direção. Você pode ver que a floresta naquela direção parece ficar vermelha gradualmente. Isso é fogo. Os olhos de Drake mostraram um traço de surpresa. Quando ele viu que um pedaço tão grande da floresta estava queimando e não havia nenhum sinal de que estava sendo suprimido, o rosto de Drake gradualmente ficou feio. Parecia que toda a floresta seria engolida pelo fogo. Um incêndio tão grande. Eu acho que isso não é apenas simples de resistir e provavelmente até afetou a avaliação. Como essa enorme floresta pegou fogo de repente? Capítulo 16. Extinto. Outro lugar na floresta. Algumas pessoas se uniram para atacar um monstro de nível 4. Depois de lutar por um tempo, eles finalmente o decapitaram.
É realmente um monstro de nível 4. Isso foi realmente perigoso. Ainda podemos matar mais? Uma pessoa com sangue e cicatrizes tentou sorrir, mas no momento seguinte o choque apareceu em seu rosto. Quando o outro viu isso, eles também tinham uma expressão estranha no rosto e se viraram para ver o que havia ali, apenas para ver. Toda a floresta naquela direção ficou vermelha. Essa floresta pegou fogo? Vários recrutas tiveram a mesma reação e se entreolharam em estado de choque. Isso faz parte do teste? É uma piada, certo? Não, deveria ser um acidente. Estimo que os superiores irão derrubá-lo em pouco tempo ou não poderemos continuar esta avaliação. É realmente estranho. Como foi iluminado em primeiro lugar? Vários recrutas queriam descobrir isso, mas não se atreveram a ir até lá. Eles não eram estúpidos, se fossem, certamente morreriam. A maioria dos recrutas teve a mesma reação. Todos se viraram para a direção oposta do fogo e saíram com medo da possibilidade de alcançá-los. O fogo se espalhou cada vez mais a ponto de todos os recrutas da ilha poderem vê-lo. Alguns nem conseguiram evitar a sensação de medo invadindo seus corações. Se isto continuasse, a avaliação provavelmente não poderia continuar. Todos os monstros e animais da floresta começaram a fugir daquela área, e o risco de encontrar um monstro forte dobrou para esses recrutas. Portanto, se a marinha esperou que o fogo envolvesse toda a floresta, o recruta sofrerá pesadas baixas. Na verdade, na sala de monitoramento do navio de guerra, os fuzileiros navais estavam com dor de cabeça. A princípio, quando viram o poder de Roja de manejar chamas, ficaram surpresos e quanto mais ele usava, mais a surpresa se transformava em choque. E mais tarde, quando viram iluminar toda a floresta, o choque se transformou em descrença. O fogo de Roja pode ser liberado ilimitadamente. Isso é uma piada? Esse fogo foi realmente produzido com a espada ou ele estava usando uma habilidade de Akuma no Mi? Vendo a floresta quase transformada em cinzas, eles pensaram que se isso continuasse, então o teste teria que parar à força. A razão seria porque um dos recrutas tinha mais poder do que esta avaliação pode suportar. Isso seria ridículo. Por enquanto, todas as pessoas que estavam na sala de monitoramento estavam com dor de cabeça. Eles não sabiam como lidar com isso porque tinham que parar Roja. Mas a avaliação não teve restrições e não disseram que ele não poderia destruir a floresta. Já há 5 equipamentos de monitoramento queimados. Esta é uma avaliação de combate ou de atear fogo? Neste momento, todos os fuzileiros navais estavam observando Roja brandir sua espada e as chamas continuaram a se espalhar por todo o lugar, o que os fez ter uma dor de cabeça incomparável. Essa avaliação foi realizada muitas vezes antes, mas esta situação foi a primeira. E agora eles não conseguiam nem acompanhar Roja e não sabiam quantos pontos ele já havia conseguido. Nesse momento Zé sorriu um pouco e disse: Garp, se isso continuar por mais algum tempo, então você terá que detê-lo. Esse pirralho fedorento realmente sabe como bagunçar as coisas. Depois de ver Roja matando uma dúzia de monstros, Garp estava de volta ao seu lugar comendo biscoitos de arroz. Zé tinha linhas pretas na cabeça. Pensando bem, Garp sempre causou uma bagunça e seu filho criou uma bagunça ainda maior ao criar o exército revolucionário. Quanto ao sobrinho, ele já fez bagunça aqui. Receio que se ele se juntar à marinha ao futuro trará muitos problemas. E quase quando Zé estava pronto para parar Roja para que o teste pudesse continuar, Roja parou sua matança e o fogo parou de se expandir. Sob o controle de Roja, o fogo que cobria 1/10 da ilha começou a enfraquecer e extinguir-se gradualmente. Com esta cena, todos os fuzileiros navais do navio de guerra se sentiram aliviados. Ao mesmo tempo, eles se entreolharam. Roja estava no acampamento comum. Isso é uma piada? Ele quase destruiu um batalhão de combate na avaliação e fez com que todos os superiores aqui tivessem dor de cabeça. E tal monstro ainda estava no acampamento comum. Isso é simplesmente uma piada. Esse tipo de talento já deveria estar no campo de elite, no mar de chamas. O fogo de repente se dividiu como se encontrasse o rei das chamas. A mão de Roja segurou seu Onou no Tsuki. Ele segurou o queixo com a outra mão e disse para si mesmo: eu estimo que agora aqueles que estão assistindo não aguentaram mais e estavam prestes a interferir. Pensando nisso, a boca de Roja formou um sorriso enquanto a chama envolvia a espada. Ele a tocou suavemente com o dedo indicador e o dedo médio. Silêncio. As chamas gradualmente começaram a se dissipar, e as chamas ao redor da espada também se dissiparam gradualmente. Todo o mar de chamas atrás de Roja de repente ficou um pouco para trás e gradualmente todas as chamas começaram a se apagar. Finalmente todas as chamas se extinguiram como se queimassem tudo e não houvesse nada que ainda pudesse ser queimado. Depois disso, tudo que você podia ver era terra carbonizada enquanto não havia nenhuma especificação com a cor verde. As chamas extintas. Atrás de Roja, Ina, que estava olhando para esta cena, não pôde deixar de murmurar enquanto estava chocada. Ina estava atrás de Roja o tempo todo. Porque desde o início Roja fez um anel de fogo em volta dos dois para que ela não pudesse sair mesmo que quisesse. Roja não se importou que Ina o seguisse. Afinal, ela não apenas seguiu atrás enquanto atacava de vez em quando. Ela usou armas de fogo, então seu alcance é maior que o de Roja. Mesmo que Roja consiga fazer as chamas voarem, elas não voarão tão longe. Neste momento, até mesmo Roja ficou chocado quando as chamas cobriram tudo que ele queria saber quanto dano ele não esperava que fosse tão ruim. Logo ele se recuperou e ignorou a chocada Ina. Com o pensamento, o bar da propriedade apareceu na sua frente. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 6. Atributo, poder de ataque mais 75, poder mais 20.
Atributos especiais. Tudo neste mundo transformado em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição para evolução não é atendida. Energia. 70-70. Não esperava que uma batalha tão fácil aumentasse tanta energia. Vendo que a energia estava cheia agora e ele poderia se fortalecer novamente, Roja ficou animado e não hesitou em optar por se fortalecer agora. Zumbir. Somente Roja pôde ver a luz dourada brilhando ao seu redor. Depois disso, mais uma vez, o bar da propriedade apareceu diante dele. A segunda etapa, a antiga espada da alma mais 7. Atributo. Poder de ataque mais 80, poder mais 22. Atributos especiais. Tudo neste mundo transformado em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição para evolução não é atendida. Energia. 0, 80. Já cheguei ao mais 7. Não estou tão longe do terceiro estágio. Roja olhou para o bar da propriedade e murmurou em seu coração. Antes, quando ainda estava no mais 6, havia alguma distância. Mas agora que atingiu o mais 7, sentiu que a evolução para o terceiro estágio já está à vista. Capítulo 17. Anunciando os resultados. 3 dias passaram rápido. O tempo da avaliação finalmente acabou. A sirene da marinha ressoou por toda a ilha. Então todos os recrutas pararam de agir e saíram da floresta. Na verdade, o número de monstros na floresta foi reduzido significativamente. No último dia, quase todos os monstros de baixo nível desapareceram e os outros monstros mais poderosos foram caçados por equipes de recrutas e mortos juntos. Saindo da floresta, o recruta pôde ver o inferno como uma área toda queimada de preto. Eles não puderam deixar de sentir medo. Felizmente não continuou. Esse fogo foi realmente assustador. Mas como ele acendeu em primeiro lugar? Quem sabe? Os recrutas olhavam para aquela área queimada e conversavam enquanto passavam. Na verdade, embora ninguém estivesse envolvido no incêndio, ainda assim a dificuldade da avaliação aumentava muito, pois todos os monstros temiam o fogo e tentavam escapar dele. Então, eles eram como marés de monstros por toda parte. Neste momento fora da floresta, Roja foi o primeiro a sair da floresta. No segundo dia ele ocasionalmente caçava alguns monstros e no terceiro dia ele quase não conseguia encontrar nenhum. Então chegou cedo à beira da floresta esperando. Ina não estava com Roja quando Roja apagou fogo. Seu caráter era forte. Ela não gostava de confiar nos outros. Fora da floresta, Garp estava esperando lá cedo. Quando ele viu Roja sair, Garp foi diretamente na frente dele e agarrou seu ombro com um sorriso pirralho. Que bagunça você fez aí, mas... Ótimo trabalho. Embora Roja tenha feito uma grande bagunça e afetado toda a floresta, o próprio Garp não se importou. Ele não queria estar sujeito às regras. Roja era forte e até o lembrava de seus primeiros dias. Enquanto estava cercado por muitos instrutores que olhavam para Roja com uma luz diferente. Nasceu para empunhar a espada e pode produzir chamas com ela, então, contanto que Roja treinasse um pouco, ele o superaria em pouco tempo e provavelmente seria um vice-almirante. Então a atitude deles em relação a Roja mudou de 180 graus. Garp bateu nas costas de Roja e Roja sentiu seu coração querer sair. A boca de Roja estava se contorcendo e ele olhou impotente para Garp. Isso dói. Garp parecia envergonhado, mas já estava acostumado com o jeito de falar de Roja. Garp levantou a mão e colocou-a no ombro de Roja e continuou a rir secamente. Roja suspirou impotente. Gradualmente os recrutas começaram a sair gradualmente da floresta. A maioria das pessoas teve suas roupas rasgadas. Esta ilha foi feita especialmente para a avaliação dos recrutas e também existe uma equipa de resgate, mas nem todos podem regressar aqui. Afinal, isto é uma floresta e se perder ou morrer é uma coisa normal. Mas graças ao dispositivo de monitoramento aqueles que estão perdidos podem ser recuperados e a floresta será completamente limpa em meio-dia. Desta vez ainda há vítimas, mas a maioria delas está apenas ferida. Existem apenas 2 casos de morte. Isto é muito melhor do que lutar contra os piratas. Se eles realmente lutaram com piratas nesta avaliação de combate, provavelmente haverá o dobro das baixas. Além do recruta gravemente ferido, o levemente ferido e o livre de lesões têm meio-dia para descansar e retornar ao navio de guerra. Logo meio-dia se passou e os navios de guerra finalmente retornaram à sede. Na praça de Marineford, além de alguns recrutas gravemente feridos e de Roja que foi levado por Garp, todos os outros recrutas estavam reunidos aqui. Vendo que o anúncio do resultado ainda não aparecia, todos os recrutas começaram a sussurrar. Quantos você caçou? Eu matei pelo menos 3 monstros de nível 3, como nos níveis 2 e 1, matei demais, não sei. Eu cacei um monstro de nível 4. Outro recruta disse com desdém, pois cada nível entre os monstros significa que sua força é muitas vezes mais forte e muitas vezes a pontuação também. Esta frase deixou muitos dos recrutas vizinhos surpresos e muitos revelaram um traço de inveja, pois não encontraram nenhum monstro de nível 2 e mesmo que o encontrassem, só poderiam escapar. Ei, quem você acha que virá primeiro? Deve ser Drake. Ouvi dizer que ele matou um monstro de nível 5. Ao ouvir isso, a maioria dos recrutas respirou ar frio. Drake era muito forte. Mesmo no campo de elite, em uma situação individual contra um monstro de nível 5, não é necessário vencer. E Drake poderia matar um monstro de nível 1 sozinho. Sua força está definitivamente acima dos outros. Ele está absolutamente entrando no campo de elite. Muitas pessoas olharam para Drake e não puderam deixar de revelar uma expressão de admiração. E neste momento passos puderam ser ouvidos. Então todos os recrutas se acalmaram e todos olharam para cima. As pontuações foram contadas. O resultado real da sua avaliação será publicado agora. Liderado pelo contra-almirante de um fuzileiro naval e os fuzileiros navais atrás dele levantarão a cortina, enquanto o caracol do telefone de projeção projetará os resultados.
Todos os recrutas olharam fixamente para o punho da cortina para ver seus próprios nomes e suas conquistas. Algumas pessoas ficaram aliviadas e outras não estavam dispostas a olhar. E depois de ver o seu próprio resultado, os recrutas começaram a procurar e ainda não encontraram o nome que queriam. Esses recrutas ficaram surpresos de repente. Uma voz veio. Vou ler os 10 principais nomes dos recrutas. Parado ali, o contra-almirante disse em tom sério e então sinalizou para os fuzileiros navais atrás dele para baixarem a cortina e o caracol e tirou uma lista. Os recrutas começaram a ouvir nomes familiares. 10º Saulo. 9º Ryu. Lendo continuamente nomes. Os recrutas não pareceram surpresos. Aparentemente, eles esperavam quase as posições desses nomes. 4º Hughes. Com a classificação cada vez mais alta, o tom do contra-almirante começou a desacelerar também, e depois que ele terminou de dizer um nome ele fez uma pausa, ouvindo o nome Hughes. Os recrutas pareceram surpresos porque não esperavam que ele ficasse em 4º lugar. Hughes é forte e deveria ter conseguido entrar nos 3 primeiros. Pode ser um pouco estranho. O contra-almirante ignorou a discussão e seus olhos passaram pela frente dos recrutas e continuaram a ler. 3º Drake. Quando esse nome foi divulgado, todos os recrutas ficaram em silêncio. Não apenas o próprio Drake, todos os recrutas pareciam atordoados. Drake está apenas em 3º lugar. Capítulo 18. A classificação causou indignação pública. Drake não usou toda sua força, mas mesmo assim estar em 3º lugar está fora de suas expectativas. Ei, isso é uma piada? Não há um erro. Os recrutas se revoltaram. Para eles, Drake já era reconhecido como o mais forte e não apenas o 5º grupo mais forte, mas todos os grupos comuns do acampamento. E agora que Drake está em 3º lugar, isto é simplesmente uma piada. Na multidão, apenas uma pessoa não ficou surpresa. Era Ina, com os olhos brilhando e respirou fundo. Só quando ela fez isso ela adivinhou o que aconteceu. Silêncio. O contra-almirante viu que a situação estava fora de controle, franziu a testa e gritou alto. Sua voz era como um raio que instantaneamente fez todos os recrutas calarem a boca. Ainda assim, alguns tinham uma expressão de suspeita e não conseguiam acreditar nesses resultados. O contra-almirante diante daqueles olhos sorriu um pouco em seu coração. Embora parecesse sério, na verdade, quando olhou o resultado pela primeira vez, ele também não conseguiu se acalmar. Segundo Ina. Após essa declaração, todos os recrutas ficaram com os olhos cheios de surpresa e não podiam acreditar nisso. Ina marcou mais que Drake? Embora Ina seja forte. Mais que Drake. Isso não é possível, certo? Muitos recrutas tinham uma expressão incrível no rosto. Porém, no 5º grupo, além de Drake, também está Ina e ela pontuar mais que Drake ainda era uma possibilidade. Apenas. Quem foi o primeiro então? Todos os recrutas tiveram um nome que lhes veio à mente, que não estava na lista e também não foi anunciado, mas depois rejeitaram a ideia. Fique quieto. O admirável traseiro disse novamente com um olhar sério no rosto e o silêncio voltou novamente. O primeiro lugar. Roja. Silêncio. Silêncio mortal. Ficou em silêncio que se você deixasse cair um alfinete você poderia ouvi-lo tocar o chão. Todos os recrutas se entreolharam. Todos suspeitaram que não ouviram direito e queriam confirmar. Então no momento seguinte, a praça finalmente estourou e não pôde ser suprimida. Isso é uma piada de merda. Qual é essa classificação? Primeiro lugar, Roja é o novato mais fraco? Mesmo que seja sobrinho do vice-almirante Garp, isso é apenas uma alteração não autorizada dos resultados. É muito. Isso é demais. Todos os recrutas quase ficaram indignados. Roja usou seus relacionamentos e conseguir o 3º ou 4º, até mesmo o 2º lugar ainda é considerado, mas conseguir o 1º lugar assim é um pouco demais. Eles consideraram os recrutas idiotas? Roja sempre foi o último em qualquer exercício e nesta avaliação ficou em 1º lugar. Dá-me sossego. Esta classificação não tem nenhum problema. Fique quieto agora. O contra-almirante já esperava por isso, mas ainda assim os atacou. Mas desta vez muitos recrutas furiosos começaram a contradizê-lo. Quem é que o colocou em 1º lugar? Esse Roja confiou em seu relacionamento com o vice-almirante Garp para conseguir aquele lugar e você só podia abrir um olho e fechar o outro como se não tivesse visto nada. Você quer que calemos a boca? Ao ouvir essas palavras, o contra-almirante ficou bravo e gritou. Toda a praça tremeu como um terremoto e todos os recrutas estavam com os tímpanos zumbindo. Finalmente a cena se acalmou um pouco. É isso que você diz ao seu superior? Essas pessoas que acabaram de falar saiam agora. Casasterisco olhou com raiva para o grupo de recrutas, mas desta vez ninguém respondeu, todos se entreolharam e ninguém se levantou. Nota. Casel contra-almirante, finalmente sabemos o nome dele, não precisaria mais repetir o contra-almirante. Embora estivessem com raiva, sabiam que levantar-se agora levaria a consequências imprevistas. Cas viu que ninguém se levantou. Ele não iria interrogá-los. Então ele disse em voz alta, você duvida da autenticidade desta classificação, certo? Ninguém falou, mas seus olhos falaram em seu lugar. Bem, então deixe-me informá-lo, por alguns motivos inesperados, desta vez as avaliações não levarão à promoção ao campo de elite, mas, um mês depois haverá uma competição. A seleção para o campo de elite é depois dessa competição. Esta foi uma avaliação baseada na guerra, portanto não houve qualquer favoritismo no resultado, pois não levaria a nada. Então prepare-se bem para o próximo mês. Depois que Cas disse tudo isso, os recrutas finalmente se acalmaram um pouco. Drake franziu a testa, mas seu rosto mais uma vez recuperou a calma. Uma avaliação baseada na competição?
Como são pessoas contra pessoas e todos podem assistir, não haverá operações nos bastidores. Quem é o mais forte que conheceremos nessa competição? Você se acalmou agora? Então agora vá suar e venha treinar amanhã. Depois disso, vendo os recrutas ficando quietos, K se virou para sair. Depois que K saiu, a praça continuou quieta por um momento e todos os recrutas se entreolharam e finalmente relaxaram. Não esperava que um mês depois faríamos uma competição. Estima-se que desta vez alguém moderou demais o resultado e não pôde deixar de organizar uma competição, uma vez que há uma avaliação baseada em competição. É certamente possível, e ainda mais que aquele cara não conseguiria chegar ao primeiro lugar sem que eles alterassem os resultados. Os recrutas continuaram conversando entre si enquanto zombavam. Ina ouvindo aqueles conversando. Ela não ficou com raiva, mas sua boca se ergueu ligeiramente para formar um sorriso e uma luz brilhou em seus olhos. Seria interessante uma avaliação da base competitiva. Até esse dia, Ina está ansiosa por isso. Em sua mente, Roja brilhou com suas chamas e atrás dele estava aquele monstruoso mar de chamas, enquanto ela não conseguia evitar formar um sorriso nos lábios. Capítulo 19. O essencial da esgrima. Após o término da avaliação, Roja retornou diretamente ao pátio. Ele não está interessado no resultado ou na classificação. Não é que ele seja completamente indiferente à fama e fortuna como um santo, mas ele já conseguiu adivinhar a classificação. Além disso, este é apenas um teste comum de classificação de acampamento. Não havia nada digno de preocupação. Neste momento, Roja estava sentado de pernas cruzadas com Onou no Tsuki de joelhos. Desta vez na avaliação, ele foi imparável e matou a maioria dos monstros, mas não deixou tudo isso entrar em sua cabeça. Além disso, ele foi capaz de mostrar isso porque o ambiente era adequado para sua habilidade. Se fosse um lugar aberto com seu poder atual, ele não poderia fazer muita coisa. Claro, essas coisas não o fizeram se sentir mal, mas em seu coração ele estava mais preocupado com seu poder de batalha. Por exemplo, ele não tinha um movimento especial e sua habilidade com a espada dependia apenas de suas chamas. Tudo que ele podia fazer era girar a espada. Piratas comuns não são problema, mas se ele enfrentasse um forte, ele facilmente evitaria as chamas. Um movimento especial é muito importante. Meus poderes atuais residem nas chamas e só tenho duas técnicas. Roja relembrou a avaliação e concluiu. Criar. O balanço mais básico que produzirá chamas. Espada de fogo, tocha. Este truque é meio ataque e meio defesa. Produzirá chamas ao seu redor e impedirá o inimigo de escapar ou atacar. A explicação simples é que a cremação tinha alta produção de dano, mas era simples de escapar e a tocha tinha forte capacidade de bloquear. Mas a saída não é tão forte, então ambos têm mérito e demérito. E os outros movimentos podem ser vistos como uma extensão desses dois, como a bomba incendiária e assim por diante. Além dessas duas técnicas usando sua habilidade de chamas, não há nenhuma outra técnica, já que ele é um iniciante no uso da espada. Este é o ambiente da floresta. Aproveitei isso e matei tantos monstros quanto encontrei, mas ainda assim as técnicas de luta são obrigatórias e tenho que aprender algumas rapidamente. Aquele mês de treinamento foi aproveitado para melhorar sua força física e Garp não lhe mostrou nenhuma técnica de luta. Mas agora ele não precisava mais usar todo o seu tempo em treinamento físico, mas pode usar um pouco para aprimorar seu poder de luta e esgrima. Mas então um pensamento surgiu em sua mente e ele ficou indefeso. Se eu precisar treinar, terei que lutar contra alguém e esse alguém seria Garp. Mas ele provavelmente não consegue controlar sua força. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais linhas pretas apareciam em sua cabeça. Pensar. Roja tentou pensar em uma maneira de poupá-lo desse abuso e de repente seu quarto foi aberto. Garp, por favor, não entre sem bater na porta. Roja olhou para Garp, que acabou de entrar sem bater, com mais linhas pretas aparecendo acima de sua cabeça. É melhor aprender o mais rápido possível. Com o coração indefeso, Roja olhou para Garp e perguntou: o que é isso? O que é tão importante? Garp cruzou as mãos sobre o peito e disse: porque eu queria te fazer uma surpresa. Roja quase caiu. Felizmente ele estava acostumado com o jeito de Garp fazer as coisas, porque sua pontuação foi ultrajante e suas ações afetaram todos os resultados da avaliação e outras coisas. Então eles não julgarão todos os recrutas com base nesta avaliação, então não haverá ninguém entrando no campo de elite após esta avaliação. Garp, parado na frente de Roja, continuou dizendo: então, um mês depois, uma avaliação baseada na competição será realizada. Roja já era aluno Z, pois era sobrinho de Garp. Então não se importava muito com a seleção de elite. Depois de dizer isso, Garp de repente prendeu seu cabelo como se tivesse esquecido de mencionar alguma coisa. O que? Há mais alguma coisa? Quanto a Garp, ele de repente colocou a mão no bolso e passou um livro para Roja. Isto é para você. Roja ficou ouvindo por muito tempo. Como ele não se importava com a avaliação ou a seleção, estava prestes a perder o interesse. De repente Garp jogou um livro nele. Seus olhos brilharam com luz. Roja pegou o livro apressadamente. Garp viu Roja correndo para pegar o livro, então sorriu e saiu do quarto de Roja. Roja pegou este livro desconhecido. Ele pensou em Garp dizendo que lhe faria uma surpresa. Este livro poderia ser a surpresa? Isso é realmente uma surpresa. Este livro foi compilado depois de examinar todos os livros relacionados a espadas em Demarine e trazer à tona a essência da esgrima. Este tipo de livro provavelmente é um livro secreto da coleção da Marinha e mesmo um espadachim forte não conseguia compreendê-lo e olhar para a informação contida nisso era apenas uma parte dele. O próprio Garp não era proficiente no uso de espadas, mas isso não significa que ele não pudesse ensiná-las. E com sua posição na Marinha, ele poderia acessar todo tipo de informação. E essa informação é o que Roja precisa agora.
Para Roja, quanto mais cedo ele ficar mais forte e usar mais poder do fogo, melhor, e ele se tornará mais poderoso na esgrima mais rápido ao obter a espada da alma. Este livro era a essência da espada, embora seja um resumo de que existem coisas muito mais poderosas que ele ainda não pode usar. Roja ignorou diretamente o que sabia e foi para a parte onde reside sua necessidade. Roja agora só pode ser considerado um espadachim comum, apesar do dano adicional de fogo, mas ainda não pode ser chamado de um verdadeiro mestre espadachim. O livro apontou a diferença entre um espadachim e um mestre espadachim. O mestre espadachim é um reino e também um estado de espírito. Aquele espadachim comum que deseja se tornar um mestre espadachim tem que compreender o estado, o ritmo de tudo, que é o estado mais básico para um mestre espadachim. Estar familiarizado com a história original, o ritmo de tudo, que foi mostrada quando Zoro estava lutando contra Daiz Bones, que tinha Supa Supa no Mi e só poderia derrotá-lo através da compreensão desse estado. Para um mestre espadachim, usar até mesmo uma espada de ferro enferrujada permitiria cortar aço, o que é impossível para um espadachim comum. Capítulo 20. Maestria. Seria fácil para Roja lembrar o enredo da história original, mas para descobrir como usar o ritmo de tudo, ele teria que gastar muita energia. No entanto, este livro contém a essência da espada e o ritmo de tudo foi explicado claramente. A palavra ritmo de tudo parece extremamente complicada, mas se usarmos outra palavra para descrever esse estado e torná-lo simples, isso seria foco. Sim, é uma coisa tão simples, mas mesmo que pareça simples, ainda é muito difícil de aprender. Seria difícil para as pessoas comuns se concentrarem completamente sem qualquer distração e focarem em apenas um único objeto. Mas quando eles conseguissem fazer isso, isso daria origem a um sentimento muito diferente. Este é o chamado ritmo de tudo. Em um estado de foco absoluto na espada e foco absoluto no objeto a ser cortado, revelaria um tipo diferente de poder do mesmo golpe. Roja olhou para a espada enquanto lembrava a palavra do livro. O livro foi compilado a partir de todos os livros do banco de dados da Marinha. Deve haver inúmeras pessoas que o leram e acharam fácil de entender. Mas entender é algo e executá-lo é outra coisa, pois é difícil se concentrar sem se distrair com nada. Muitos espadachins, após vários anos ou mesmo décadas de treinamento contínuo, poderiam finalmente entrar neste estado. Este estado será suficiente para bloquear o caminho de incontáveis espadachins. Foco. Roja olhou para o conteúdo do livro e tentou lê-lo novamente e fechou os olhos depois de um momento e colocou o livro de lado. Em geral, a maioria dos espadachins precisará continuar balançando a espada inúmeras vezes até que possam se concentrar nela sem distrações. Mas Roja sentiu que não seria necessário fazer isso. Um coração sem distração. Roja fechou os olhos e murmurou em seu coração e começou a ajustar sua respiração e pensamento. Roja era diferente das pessoas comuns, ele morreu uma vez e veio a este mundo e sua alma poderia ser considerada em um nível diferente das almas comuns. E com esse poder, ele poderia se aproximar desse estado muito rápido e controlar seu pensamento com força. No início, Roja forçou sua linha de pensamento, mas ainda encontrou muitas dificuldades, pois muitas ideias continuavam surgindo em sua mente e continuando a interferir nele. Mas Roja aos poucos fez essas ideias desaparecerem. Gradualmente ele não sabia quando tudo começou, mas seu coração começou a ficar focado. Em silêncio, Roja abriu os olhos. Um par de olhos claros podia ser visto. Não havia sequer um traço de distração. Tudo entre o céu e a terra está em silêncio. A única coisa que ele consegue ouvir são as batidas do seu próprio coração. Este é um estado muito estranho. Isso não é um estado de atordoamento porque ele podia observar claramente o que estava ao seu redor, pois estava totalmente consciente do que estava fazendo, mas não havia nenhum pensamento complicado passando por sua mente. Este é o coração sem distração, o estado completamente vazio? Depois de entrar neste estado, Roja Hart ficou surpreso, mas logo se acalmou. Este não é um estado focado normal, mas um estado etéreo estendido do outro. Roja começou a tentar com sua mente completamente focada nos objetos ao seu lado. Parecia fraco, mas ele conseguia ouvir a mesa, as cadeiras, as xícaras e o chão respirando. Este é esse estado? Roja duvidou repentinamente porque esse estado e a descrição eram um tanto semelhantes. Em seu coração surgiu um sentimento explicável. Este estado é o reino dos mestres espadachins e parece muito poderoso. Este estado dá ao usuário uma sensação dominadora. No entanto, Roja não conseguiu obter esse sentimento de Garp. Mas ele sabia que Garp conhecia esse estado. Isso mostra que ele vislumbrou o primeiro nível do reino do mestre espadachim. Foco. Os olhos de Roja olharam para sua espada. Ele gentilmente puxou o No no Tsuki e então pegou um pedaço de papel e jogou-o no ar. Se eu quiser que a espada corte algo, então eu corto. Se eu não quero que a espada corte alguma coisa, então ela não cortará. Experimente. A mente de Roja se concentrou no pedaço de papel deslizando no ar enquanto segurava a espada na mão. No momento seguinte, Roja acenou de repente e um som explodiu no ar com a espada afiada em suas mãos e atingiu o papel. O papel não foi cortado. Querer cortar um papel comum é naturalmente uma coisa simples, mas querer usar uma espada para acertar um papel sem cortá-lo. Esse era o reino que ele procurava. É isso. Ver sua própria espada cair no papel e não danificá-lo nem um pouco. Os olhos de Roja brilharam com um raio de luz e saíram do estado de foco. É tão simples assim? Ele colocou a espada de volta na bainha. Roja olhou para o pedaço de papel e de repente balançou a cabeça. Não, eu estava em um lugar completamente quieto para poder entrar nesse estado. Mas não será fácil manter este estado durante a batalha. Pensando nisso, os olhos de Roja clarearam. Com certeza, sua maneira de forçar seu pensamento através do poder da alma é viável. Se quiser compreender esse estado normalmente, você terá que treinar por dias e dias até que gradualmente possa se tornar um com a espada e finalmente compreender e controlar esse estado. E outro tipo de método é esse método especial que Roja usou.
Este método foi declarado no livro, mas a maioria das pessoas não conseguiu usá-lo. Roger era adequado para usar esse método. Então o próximo passo é tentar entrar neste estado à vontade em qualquer lugar, então ele ficará estável. Ainda parece muito simples. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.